Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal da Fana Lopes. Nós estamos aqui novamente hoje com vocês, eu e a Érica. Nós estamos aqui com mais um FanaCast para vocês. E hoje nós temos um tema tão fascinante, tão interessante. Nós vamos falar sobre os mistérios do nosso cérebro. Gente, como é que ele funciona? Como é que ele se comunica com todo o nosso corpo, com o restante do nosso corpo? É um assunto muito interessante, eu tenho certeza de que você vai gostar demais. E hoje a gente trouxe uma convidada incrível, uma pessoa assim muito estudiosa, uma neurocientista que vai estar aqui daqui a pouquinho, vou apresentar para vocês. Mas antes disso, antes de eu apresentá-la, eu queria que a Érica desse o nosso recadinho de sempre. Tudo eu. A gente quer convidar você a seguir o canal. Você que gosta de ouvir a palavra de Deus de uma forma contemporânea, de uma forma leve, divertida, muitas vezes. A gente traz muitas pessoas legais aqui. E a Fana tem vários vídeos, né? São vídeos de podcast, tem vídeos dela falando... uma mensagem, né? Dando mensagens, assim, de 15, 20 minutos, Isso. Coisas mais rápidas para você que não tem tanto tempo. Então, é um canal muito diversificado. Eu convido você a seguir, compartilhar, comentar aqui o que você achar. Se você tiver experiências para compartilhar com a gente também, eu te convido a fazer isso e vai ajudar muito no engajamento do canal. Isso mesmo. Nossa, que recadinho. Nossa, nota 1000. Estudei em casa. Então, eu quero trazer agora para vocês a nossa convidada. De antemão, eu quero dizer para vocês que é uma pessoa assim que, como eu falei, né, é uma neurocientista, é uma pessoa que eu conheço, nós conhecemos, né, Érica, particularmente, e que, assim, a gente tem muita credibilidade, porque todo o tempo que a gente conversa com ela, a gente percebe, assim, que é muito conteúdo, é muito estudo. E eu tenho certeza de que você realmente vai ser edificado e de que você vai aprender muito com essa nossa convidada hoje aqui. Nós também, né, Érica? A gente vai aprender demais hoje aqui. Então, nós estamos aqui hoje com a doutora Glória Costa. E eu queria que o Ricardo agora mostrasse para vocês a nossa convidada. Palmas para ela. Fazer o quê, né? Isso. Fazer o quê? Eu sou ótima. A doutora Glória Costa. E nós vamos daqui, ao longo do caminhar aqui, né, Érica, a gente vai chamar de Glorinha. Para os íntimos. Para os íntimos, porque a gente já a conhece há um bom tempo e a gente tem, assim, um laço mesmo de amizade. Então, a gente vai pedir essa liberdade para ela, para chamá-la de Glorinha, né, Érica? Isso. Então, a doutora Glória Costa, ela vai se apresentar agora, ela vai dizer a que veio aqui e vai contar para vocês um pouquinho, né, Glorinha, da sua história, e para a gente depois entrar mesmo pelo campo da neurociência, porque eu estou, assim, muito curiosa com esse tema. Então, fique à vontade, se apresenta aí para quem está nos assistindo. Obrigada. Seja muito bem-vinda aqui, viu? Prazer. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, muito prazer de estar aqui. Vocês são uma queridas, né? Bota o microfone mais pertinho, assim. Puxa ele para você, ó. Isso. Deu. Me senti muito honrada de estar aqui e espero a gente ter uma noite aí maravilhosa, podendo contribuir aí com todos os telespectadores, né? E aos ouvintes também. E que a gente possa fazer tudo para honra e glória do Senhor nessa noite. Que ótimo. E, assim, a gente já tentando entrar um pouquinho aqui, você é neurocientista, neuropsicopedagoga, né? Porque esse nome foi difícil de sair, né? Neuropsicopedagoga. Porque você tem estudos e especializações na área da educação, não é, Glorinha? A minha primeira formação, né, é de administração de empresa. Então, a primeira faculdade que eu fiz foi na área de administração, meu pai era empreendedor, então eu achava que era essa área aí que eu iria ganhar o mundo. Mas meu avô tinha uma fala, que falava assim, que professor e médico nunca ia ficar sem dinheiro, porque professor e médico sempre tinha aluno e sempre tinha doente. Aí, nessa caminhada, a minha mãe era professora também, é aposentada atualmente,
e ela me incentivou também. E aí eu entrei nessa caminhada aí na área da educação, desde muito cedo, fui auxiliar, desde o maternal, auxiliar de bebezinhos até a educação de jovens e adultos, né? Eu tive essa caminhada dentro da Secretaria de Educação, me aposentei na Secretaria de Educação, mas no processo aí da vida, eu casei, tive filhos e a gente começou a ver algumas diferenças nas características dos filhos em relação aos alunos e da minha vivência. Sim. Principalmente do meu segundo filho, Gabriel, que começou a apresentar várias características aí que nos trouxe um alerta. Chamaram a atenção. Né? Então eu já tinha o Lucas, que era o meu primeiro filho, e eu via que o desenvolvimento do Gabriel não estava indo na mesma linha, né, que o Lucas já vinha se desenvolvido. E aí eu comecei a estudar mais, me aprofundar, pesquisar, entrei em vários cursos voltados da área de educação e fui me especializando. Sim. E aí, no final, realmente, a gente teve o diagnóstico. O Gabriel, ele é autista, tem algumas classificações, é um autismo leve. Tem déficit de atenção e um combo aí formado. E nesse combo, para ajudar o meu filho e também me especializar, eu comecei a estudar. E nessa brincadeira aí de estudo, são mais de 32 anos, né, voltado para a área de educação e de saúde. Me aposentei da Secretaria de Educação, mas continuei na ativa, com clínica, com atendimento especializado, trabalhando nessa área, sempre nessa área. E aí a administração foi abandonada completamente ou não? Pois né? Antes da neurociência, como estava voltado tudo muito para a área realmente da educação, não da saúde, eu pensei que eu tivesse abandonado a administração. Mas a minha caminhada de vida sempre foi muito de ser inconformada. Eu sempre fui muito grata por tudo que o Senhor nos deu e sempre acrescentou, mas eu sempre fui muito inconformada. E aí eu vi assim, as professoras, minhas amigas, reclamando do contra-cheque, chateadas, né, com a vida que ganhavam pouco e tal. E eu nunca aceitei isso. Eu falava, não, Deus tem mais pra gente, pra mim, né? Não é só isso. E eu comecei realmente a me dedicar. E eu penso que o curso de administração me ajudou muito também nessa questão do empreendedorismo, né? E eu sempre me lancei em outras trajetórias, que não fosse só limitada na educação, né? Na sala de aula ou nas vertentes que eu estive dentro da Secretaria de Educação, que eu fui diretora, fui coordenadora, trabalhei na área administrativa também, né? Com verbas na Secretaria de Educação. Então, eu sempre busquei ampliar o meu leque. E aí eu acho que a administração me deu esse suporte, né? Mas, de certa forma, ela terminou ficando meio de lado. Sim. E aí veio a neurociência. Me encantou, porque é uma área, né? O estudo do cérebro, né? É como o cérebro se desenvolve. Né? É fascinante. E a gente começa a descobrir muitas coisas, né? Na Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E a aprendizagem é uma verdade. Então, eu comecei a entrar nesse mundo aí da neurociência, porque eu precisava ter algumas descobertas para ajudar o meu filho e ajudar nas escolas onde eu caminhei, na direção das escolas, aos professores, né? E deixei um pouco de lado aí a administração e fui focar mesmo na área da neurociência, né? Nesse processo todo de descoberta, eu posso falar isso aqui, porque a gente já em casa já tem um acordo sobre isso, né? Nesse processo de descoberta, nós descobrimos também, eu já estava casada, que o Everton, meu esposo, também tinha alguns traços parecidos com o do Gabriel, né? Você que percebeu isso? Eu comecei a perceber e ele também começou a se identificar com algumas coisas, sabe? E ele falava, não, o Gabriel faz isso, mas eu também era assim quando era criança. Minha mãe também fazia isso, falava isso. Nossa, ele reage assim, eu também me vejo mais ou menos assim. Então, a gente nunca fechou um diagnóstico, mas pela minha experiência e por ele mesmo, os médicos que também já o atenderam, a gente também percebe algumas classificações. E aí,
o que aconteceu? Eu falei, não, agora, né, a minha avó falava que a necessidade faz só pular, né? A mamãe também fala isso. Aí, minha filha, eu peguei com a necessidade e fui pular, né? E comecei realmente me dedicar, inclusive, não só no atendimento de crianças, mas de crianças e adultos. E, assim, eu até falo em algumas apresentações minhas, o pessoal pergunta quais os seus títulos, né? O doutorado, como veio isso, o mestrado. Todas essas especializações realmente são importantes, nos dá autoridade, mas eu penso que a minha escola foi a escola da vida, sabe? Assim, foi o dia a dia, o processo com o Gabriel, né? A inclusão dele nas escolas. A gente chegou ao ponto de ter acesso à Secretaria de Educação, ao secretário de Educação, para poder fazer plano de educação específico para o Gabriel, e que terminou sendo ampliado para toda a escola e para toda a secretaria. Né? Então, o PEI, que é o plano individual de atendimento ao aluno, ele foi meio que norteado através da minha vida e da vida do Gabriel. Olha que interessante, né? E hoje ele tem acesso ao Brasil inteiro, né? Nacional. Exatamente. Tudo começou com uma dificuldade sua, né? Olha como o Senhor é lindo, e faz as coisas, né? De repente você acha assim, não, eu estou resolvendo esse problema que é o meu problema pessoal. E o Senhor fala assim, não, querida, você está resolvendo outros problemas, porque eu quero que outras pessoas sejam beneficiadas e alcançadas por esses benefícios também, né? E aí, quando eu falo assim que a escola foi a escola da vida, né? E foi mesmo, porque eu tive que aprender a me relacionar com o meu marido de uma forma com qualidade, né? Com o Gabriel, ensinar o meu outro filho, Lucas, né? A poder estar numa família atípica, né? Sim. E aí sobreviver a essa família também, né? Então, todas essas articulações, elas precisavam, além da dedicação, além de todo o amor que eu dedicava à minha família, a estudo, né? Com Porque certeza. tecnicamente eu precisava de estratégias profissionais, não era somente estratégias, né, de familiares, amorosas, né? E você falou uma coisa que me chamou a atenção, achei bem interessante quando você falou assim, eu sempre fui muito inconformada, e na verdade o inconformismo, ele é até salutar, não é, Glorinha? Porque ele te tira do lugar de onde você está. Você pode até não chegar no lugar onde você planeja chegar, mas ele te tira dali, o inconformismo, né? Então não é aquele inconformismo, como você falou, que as pessoas ficam ali inconformadas, reclamando, murmurando, reclamando, sem fazer nada. Sem fazer nada para mudar. Então é aquele inconformismo. Tem uma frase até que diz assim, né? Que o sonho, é exatamente isso que eu falei, o sonho ele pode não te levar aonde você quer chegar, mas ele imprime em você a força necessária para te tirar de onde você está. E é exatamente isso. Então, eu achei isso bem interessante. Então, para você que está aí nos assistindo, saiba que existem esses inconformismos, né? Aquele que realmente te deixa cada vez mais travada ali, sem perspectiva, e aquele que realmente te impulsiona, que te move, né, Glorinha? Inclusive, isso é neurociência. Aí, ó, né? Tá vendo? Ó? Isso é neurociência, aí, né? Esse impulsionamento, essa motivação. O que é a motivação? É um motivo de ação. Sim. Né? E a neurociência explica essa motivação, motivo de ação. Por isso existe essa plasticidade cerebral. Sim. Então, quando você está inconformado, você leva o cérebro a um propósito, a uma meta, a uma direção. E quando você leva o cérebro a uma direção, todo o seu corpo vai em funcionamento aquela direção que você direcionou. Sim. Então, se você está inconformado e está parado, né, na verdade, você não está dando uma ordem neurológica. Você não está indicando para o seu cérebro onde você tem que ir. Né? E eu estava até vim no carro, conversando com o Everton, meu marido, e eu falei exatamente isso para ele. Eu falei, olha, qual é a diferença, né, da gente estar inconformado, né, e estar entristecido, chateado, porque as coisas não caminham. A diferença é a meta, o propósito, né? E a minha vida, e por que eu cheguei ao mestrado, ao doutorado, né, às especializações? Porque eu tinha um motivo, né, de ação, né? E era um motivo tão legítimo, né? Era a sua família, era né? Minha família. E aí, esse propósito e esse motivo fez com que
eu trabalhasse com todas as substâncias do meu corpo, né? Então, neurotransmissores, como a dopamina, ocitocina, que é o hormônio da empatia, do amor, né? Então, assim, essa ocitocina, ela move o cérebro a fazer a neurotransmissão. E aí, a tomada de decisão vai ser a partir disso, né? Olha aqui, como que Deus é lindo, né? Hoje eu estava, assim, lendo um pouquinho sobre esse tema, eu assisti novamente, porque eu já tinha assistido a esse videozinho que viralizou aí na internet, né? E eu achei muito interessante. Aí quando você falou agora da ocitocina, eu me lembrei. Eu acho que você já deve ter visto também. Um rapaz, um apresentador, ele estava num podcast e ele falando de uma situação em que uma pessoa, como é que foi a história? Ah, sim. Uma pessoa estava lá numa determinada cafeteria. E aí ele falou assim, eu vou fazer uma boa ação. Ele falou assim, chegou lá no caixa para comprar o café dele, falou assim, olha, e é uma prática parece que até bem comum lá nos Estados Unidos, né? Eu quero que você cobre o meu café e cobre o café dessa pessoa que está atrás de mim, que eu nem conheço, mas eu quero que você deixe o dela pago também. E aí, dizendo ele que fez aquilo, ele falou assim, olha, e se ela perguntar alguma coisa, fala assim que eu pedi para dizer para ela que ela é muito amada. Ponto. E ele saiu, dizendo ele que quando ele saiu daquela cafeteria, ele estava assim, era um misto de alegria com uma paz. Ele ainda usou a palavra adrenalina. Ele falou assim que me subiu uma adrenalina, uma coisa incrível, um sentimento diferente, né? E era exatamente, ele falou assim que foi uma descarga de ocitocina que ele recebeu ali naquele momento. E aí ele falou uma coisa tão interessante, ele falou assim que essa descarga de ocitocina, ela acontece para quem está fazendo um ato de serviço desinteressado, para quem está praticando esse ato de serviço, e acontece também com quem está recebendo e com quem está assistindo. E aí ele contou um outro caso em que ele estava num determinado lugar, num hotel, num restaurante de um hotel, e que ele viu 3 senhoras sentadas ali. Quando ele chegou, ele olhou para aquelas senhoras e falou, nossa, como elas assim, me lembraram a minha mãe. E ele disse que sentiu muita saudade da mãe dele. Ele falou assim, gente, eu queria tanto poder ainda tomar um café com a minha mãe, mas eu não posso. Acho que eu vou chegar até essas senhoras, vou oferecer um café para elas e vou contar rapidamente essa história. E assim ele fez, chegou para elas, assim, meio sem graça, né? Porque hoje em dia a gente está num mundo que as pessoas ficam desconfiadas, né? Aí que elas ouviram a história e ele falou, olha, então, porque a minha mãe não está mais aqui, eu queria tanto tomar um café. E me lembrei dela, olhando para vocês. Eu vim aqui oferecer esse café, pagar esse café aqui para vocês. E aí, dizendo ele que uma das senhoras se levantou e foi na direção dele, ele o abraçou e começou a chorar e disse assim, olha... na semana passada eu perdi o meu filho e ele tinha aproximadamente a sua idade. E aí diz que quando eles estavam ali se abraçando, todo mundo foi contagiado, né? Por aquela ocitocina. Então eu achei isso muito interessante. E além da ocitocina, essa contaminação, nós temos o neurônio espelho, que é relativo à neurociência. Esse eu não conheço. Fala um pouquinho. O que é o neurônio espelho? Ele é exatamente essa reciprocidade. Então todos nós, tipo aquela, tem um videozinho também que tem o trem. Uma pessoa começa a rir no trem, e aí depois todo mundo fica rindo no trem, né? E aí começa a gargalhar geral. Exatamente, bocejar. Um começa a bocejar, o outro vai e boceja, né? A gente reflete essa energia né, do outro. Então, quando você chega no ambiente, a pessoa tá lá carrancuda, cabisbaixa, aquele ambiente... Então, você sente aquela energia. Na verdade, aquela energia é um reflexo do neurônio espelho. Então, a ocitocina, né, que ele recebeu, na verdade, ela tem a contaminação da ocitocina, mas é através do neurônio espelho que faz esse reflexo. Interessante. Então, as pessoas que estão em volta, elas vão sentir aquela mesma alegria, aquela mesma emoção, justamente pelo neurônio espelho. E pode ser positivo e negativo, né? Então, quando a gente chega também no lugar, igual eu falei, né? Você também sente aquela energia, mas é um reflexo de neurônio. Mas você pode também, combater isso. Você não precisa receber aquele reflexo
e aí nós vamos tratar aí depois, né, possivelmente a gente entrar nesse assunto, que o que acontece? Quando você recebe esse reflexo dessa atmosfera do outro, né, se você tem um controle, né, neurológico, você não está andando no automático, você está no manual do seu cérebro, você vai entender o que está acontecendo naquele momento. Né? E aí você não vai receber esse reflexo. É como se você colocasse uma película opaca, né, no espelho, então ele não reflete diretamente em você, porque você tem uma consciência neurológica. Sim. E é isso que é a grande sacada da... Na prática, como seria isso? Como é que eu poderia evitar? Seria, por exemplo, você chegou num lugar, né? Eu cheguei aqui no seu podcast e achei aqui um ambiente, né, pesado, né? Tipo assim, cheguei aqui, muito pelo contrário, gente. Cheguei aqui, ó, é a base de, Schweppes, né, balinha, biscoitinho, não tem nenhuma energia aqui negativa, muito Graças pelo contrário. a Deus. Mas vamos supor que eu chegasse aqui e encontrasse vocês aí cabisbaixa, né, com a carinha triste, e aí eu poderia chegar aqui e pegar esse ambiente e trazer esse ambiente pra mim, tipo assim, já que tá todo mundo quieto, tá todo mundo assim, e isso vai derramando em mim alguns hormônios como o cortisol, que é um hormônio de estresse. Então, o meu cérebro, ele vai começar a se preparar para um ambiente que tá ruim, né? Negativo. Pra responder, assim, né? Para me proteger, sim. Né? O cortisol, inclusive, é um hormônio de proteção, para você não colocar a mão na panela quente, sim. Né? Para você não atravessar a rua correndo e ser atropelada, o medo, né? Sim. Então, esse medo... Posso fazer uma perguntinha? Importante, pode. Vai sair o marido deixa eu cortar pra cá, ele tá aqui, ó. Pra quem não conhece, tá o Everton aqui, ó. Tá do meu lado aqui, tá me supervisionando. Parceiro, mas olha só, achei interessante. Eu quero explorar bastante essa doutora Ultra Mega Power Blaster. Neurocientista, né? E perguntar, que tem a ver um pouquinho com o que você está falando, os neuropeptídeos, você consegue falar alguma coisa sobre isso? Porque eu não vou te botar em saia curta, não, tá? Os neuropeptídeos, porque você falou que vai soltando, o organismo sim. vai soltando, e eu li alguma coisinha sobre os neuropeptídeos, que eles circulam também na corrente sanguínea, quando você está num ambiente ruim ou perigoso, o cérebro solta essas coisas, sim, dependendo sim. do ambiente que você está vivendo, sim. né? Seria mais ou menos isso. Acho tá? que é a mesma coisa que você estava falando, ou menos né? Isso. É porque na hora que você tem esse reflexo do neurônio espelho, todo o seu corpo, ele vai responder, né? Então, se for ocitocina, que é o hormônio do prazer, dopamina, que é do prazer, o seu corpo vai responder e vai fazer a neurotransmissão através desses hormônios. Se for o cortisol, eu cheguei aqui no ambiente, o trem tá pegando, né? Vai dar BO, o meu corpo vai proteger. Ele vai sim. derramar cortisol para que eu fique na reserva, né? Porque, se acontecer alguma coisa, eu já dou logo então, um soco. É uma coisa natural que acontece. Porque eu entendi que era uma coisa, assim, intencional. Mas aí eu vou entrar no intencional. Ah, tá. Naturalmente, seria isso que iria acontecer. Então, eu cheguei aqui, vi todo mundo... Absorver o que está ao seu redor. Todo mundo chateado, cabisbaixo, eu ia me proteger e ia ficar aqui. Só que hoje, eu tenho um treino já neurológico, já de uma vida. Então, eu vou chegar aqui e eu vou dar uma ordem pro meu cérebro. Tipo assim, eu vou entender a situação e eu vou falar, não é sobre mim. É sobre elas. Então, calma aí. O cérebro não tem cortisol nesse momento. Eu que tenho que ter um neurônio espelho, né, saudável para eu refletir a minha luz, né? Para que vocês recebam a minha alegria, a minha satisfação de estar aqui. Então, eu tenho essa consciência neurológica. E a grande sacada da neurociência é essa. É você ter o conhecimento do funcionamento do seu cérebro e você poder manipular esse cérebro de uma forma consciente. Sim. Então, a gente sai do manual, do automático da nossa vida e a gente vem para o manual. Então, todo treino funcional que a gente desenvolve em clínica e no dia a dia do paciente é exatamente sobre isso. Fazer com que aquele paciente ele tenha uma consciência neurológica. Ele tem autoconhecimento do seu corpo, das suas sensações, da sua fisiologia, para que ele entenda, tipo assim, minha perna tá balançando o tempo todo, né? Calma aí.
Tem alguma coisa que minha perna tá balançando o tempo todo, né? Não é natural. Tá apontando. Tá balançando. Eu vivo fazendo isso aqui, ó. Sim, então essas respostas bioquímicas, elas têm uma origem, elas têm uma causa, né? E aí a gente precisa entender o nosso corpo para saber por que eu tô arrancando o cantinho da unha, eu tô conversando aqui, mas tô o tempo todo arrancando o cantinho da unha, tô enrolando o cabelo, né? Tem mulheres que eu vejo que fica puxando o fio do cabelo e arrancando a pontinha, né? Tem mulheres? Tem, será que tem, né? Não é aqui, né? Não, né? Nós já somos treinados. As mãos também, né? As mãos. Determinadas situações, quando eu vejo que eu tô assim, um pouco tensa, eu mexo muito com as mãos. Sim. Ou com a boca. Sim. Eu já me percebi assim. Sim. Sim. E uma coisa que a gente tem uma técnica, né, que a gente chama ESPC, né, não é o SPC, vou botar o nome sujo, não. É o ESPC, que é emoções, sentimentos, pensamentos e comportamento. Então, essa técnica, ela é a sequência da sinapse, né, neurológica. Então, primeiro você sente a emoção, depois você tem um sentimento sobre aquela emoção, e aí você pode dar nome para esse sentimento. A partir daí vem um pensamento sobre aquele assunto e você tem um comportamento. Então, quer dizer que o comportamento humano, ele não é somente comportamental. Eu tô assim, eu faço isso porque eu sou tímida, porque eu sou extrovertida demais, porque eu... Não é. O que você quer dizer que não é sempre involuntário? Você tem tem um controle? Tem. Né? Existe sempre uma causa para o comportamento. Então, se eu tô num momento deprimida, né, ou ansiosa, existe uma causa que talvez não seja tão somente da sua autoestima, algumas questões emocionais. Elas podem ser fisiológicas. Muitas das vezes, inclusive na maioria das vezes, elas são fisiológicas. E a neurologia, ela faz parte dessa fisiologia. Tanto é que a neurociência é o estudo do cérebro e sua fisiologia, né? Então, como que funciona, as suas estruturas, né? Então, essa sigla aí do ESPC, ela comanda todos os neurotransmissores, né? E como que a gente se comporta. Então, todo comportamento, ele é inerente a uma resposta de emoção. E aí, a emoção na neurociência não são as emoções do Roberto Carlos, né? Sim. Tantas emoções eu vivi. Não são essas emoções, viu, pessoal? Na neurociência, as emoções não são as emoções eu vivi, né? Na neurociência, emoções são reações químicas. Então, o balançar da perna, né? O arrancar a unha, ou a mão, a dor no estômago, que você não tem, sabe, não tem motivo, tem uma causa, né? Eu não comi nada, eu não sei o que, mas tô com aquele estômago fundo, aquele batimento cardíaco acelerado, que muitas vezes, né, você fala, poxa, não tá acontecendo nada e meu coração tá forte, aquela angústia, sabe? Quando você sente um peso, assim, no coração. Na verdade, isso são reações químicas que o seu corpo está se desenvolvendo. E aí, a partir daí, como a gente vive no automático, e na Bíblia eu citei agora, né, que conhecereis a verdade vos liberta. A partir de hoje, vocês estarão libertos para se conhecerem, para conhecer que quando você tem essa técnica e essa fisiologia do cérebro na sua mão, você que comanda. Então, quem manda nas suas emoções é você, não é o cérebro, não é o outro. Então, a gente entra muitas vezes na codependência emocional, né? Então, assim, não é o outro que depende da sua emoção, não é, né? Não é o filho, não é o marido, não é o dinheiro. Então, quem faz o seu corpo funcionar e a sua mente eu é você mesmo. Então, as suas decisões, elas vão modificar toda a sua estrutura. Sim, né? Então, e eu acho tão interessante essa questão aí, queria até entrar nessa parte aqui agora com você, que fala exatamente dessas mudanças, né, que nós podemos, que a gente mesmo pode fazer, que a gente pode provocar essas mudanças, né? Então, eu estava lendo também que o nosso cérebro, ele não consegue identificar o que é real e o que é imaginário.
Sim. Então, até o texto que eu estava lendo, a pessoa falando, né? Nosso cérebro, na verdade, é burro, porque ele não consegue identificar se algo é real, se é uma fantasia, se é uma ilusão, né? E aí, a gente pensando, isso me remeteu àquela passagem lá de Provérbios que fala, assim como você pensa em sua alma, assim você é. Então, aí a gente vai para aquela questão da metanoia, né? E a pessoa está sempre ali, nossa, porque eu sou um nada, nossa, eu sou um zero à esquerda, eu não presto para nada, eu nunca vou dar certo em nada, meu casamento sempre vai dar errado, meus relacionamentos são péssimos. Então, se ela fica repetindo aquilo, o cérebro vai entender que aquilo é a verdade dela, né? Então, assim como você pensa em sua alma, assim você é. E aí a gente estava até conversando um pouquinho, né, sobre Romanos 12:2, que fala, transformai-vos pela renovação da sua mente, né? E é exatamente isso. A gente precisa virar essa chave para que o cérebro ele possa conhecer uma nova verdade sobre mim, né? Não, você é capaz, você consegue fazer, você pode. Então fazer, é isso que você está falando, é você levar o seu cérebro a agir da forma que você quer que ele haja, né? E aí, falando nisso, aí você falou aqui, como é que faz isso na prática, né? Porque a grande dificuldade é porque, assim, nós já aprendemos muitas coisas, né? Hoje eu tenho 54 anos, então eu tenho uma vida aí de aprendizagem. Então, o cérebro, ele é muito plástico. Então, a gente pode, em qualquer momento da vida, né, inclusive até fazer um adendo aqui aos idosos, né, para os idosos. A partir de 60 anos, nós ficamos mais inteligentes. Opa, né? que ótimo! Então, olha, a partir de 60 anos, nós somos mais inteligentes. A ciência já bateu o martelo. É mesmo? Mas, olha só que loucura, né? A gente está mais inteligente a partir dos 60 anos, só que a gente dá uma ordem contrária ao cérebro. Tipo assim, normalmente quem está em 60 anos está se aposentando, está diminuindo as suas atividades, as responsabilidades talvez com o filho ou com outras tarefas, né, já está diminuindo. Isso. O que eu ouço? Eu recebo muitos idosos e eles falam assim para mim, não quero aprender mais nada, para que eu vou aprender isso? Já chega, eu já aprendi tanta coisa na minha vida, eu quero esquecer. Minha mãe mesmo tem essa fala, né? Minha mãe tem dia que a gente eu gosto muito de cozinha e tal, eu gosto de cozinhar, mesa posta e tal, e eu faço as coisas lá em casa, e ela tá lá, e eu falo, mãe, vem aqui, me ajuda aqui, quer aprender a fazer isso aqui? Ela, não, Deus me livre, eu quero esquecer. Ainda mais que tem você que faz, eu quero esquecer, porque eu já aprendi. E, na verdade, essa ordem neurológica que os idosos começam a dar, eles vão retrocedendo. Olha e aí, só, o cérebro, ele vai emburrecendo, né, se pode dizer assim, porque não tem um treino nessa fisiologia. Eles não usam a plasticidade cerebral. Eles param de usar habilidades que deveriam continuar sendo usadas. E eles vão diminuindo o potencial neurológico, o potencial cerebral, e realmente eles vão entrando numa demência, às vezes uma demência senil, né, precoce até. Então, tem gente que começa com 40, 50 anos. Eu tenho pacientes que chegam lá com 40 e poucos anos, com algumas dificuldades, como se tivesse 70, 80 anos. Por quê? Param de usar algumas habilidades que são importantes para o cérebro. Né? E aí, as pessoas começam a entrar em alguns declínios, né? De, tipo, achar que eu não sou capaz, né? Que eu não dou conta de fazer. Tem a ver com essas crenças limitantes, né? Tem a ver também, né, E aí, tem uma coisa muito interessante que eu sempre uso aí como ilustração. O nosso cérebro, ele precisa de um repertório, né? Essa palavra assim, é muito usada na psicologia, né? Na neurologia. O que é esse repertório? É mais ou menos isso aqui. A gente tem uma caixinha com um monte de informações. Então, esses aqui são os repertórios que nós temos. A gente vai na construção da nossa vida aumentando. Então, assim, aprendi a andar, coloca um repertório, a falar, a aprender, né? Então, eu vou colocando tudo dentro dessa caixinha e é o meu repertório. Isso é a neuroplasticidade ou não? Isso é a formação de repertório. E aí vai entrar a neuroplasticidade agora. Entendi. Entendeu? Tá. Por quê? Qual é a necessidade da gente criar novas condições de vida? E como você estava falando aqui, porque tem gente que acha que não dá conta, e aí cai numa depressão, acha que o casamento nunca vai dar certo, que nunca vai melhorar financeiramente.
o que acontece? Ela tem aí um repertório com várias crenças, inclusive Sim. pode ser crenças limitantes, que limitam ela de avançar. De avançar. E que está composto nesse HD, está ali na caixinha no computador. Então, toda vez que o cérebro precisa de uma informação, ele vai aonde? Buscar Ali, nessa caixinha. nessa caixinha. Só que essa caixinha só tem informações velhas, tem informações do passado, tem informações que não vão fazer modificação de comportamento. Então, o que a pessoa precisa? Usar a plasticidade cerebral. E como que você usa a plasticidade cerebral? Aprendendo novas coisas, novas situações. Então, na Bíblia fala que, assim, nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que quer dizer isso dentro da neurociência? Você só vai pegar nessa caixinha, né, do seu repertório, aquilo que vai te edificar para que você dê continuidade ao processo da sua vida. Por quê? Aquilo que não fez sentido ou que te atrapalhou, ele tem que ficar ali abafado e esquecido. Ah, Glória, mas como que eu vou esquecer das coisas que já aconteceram na minha vida? Então, vamos supor que agora a gente pegue e vai aprendendo novas coisas. Ah, eu só sei lidar com meu marido, né, de uma forma. Ele é muito rabugento, ele não gosta de fazer nada, não gosta de sair de casa. E aí, eu sempre brigo, eu sempre... Não, indireta, Não é. E aí, eu sempre brigo por conta dessa situação. Só que aí, o que eu posso fazer? Eu posso criar um novo repertório. Ao invés de brigar, que é uma coisa que já está dentro da minha caixinha, eu vou colocar uma outra coisa aqui em cima, que é uma novidade na caixinha. E aí, eu vou aprendendo. Ao invés de eu brigar, eu vou deixar ele à vontade, vou sair com as minhas amigas. Ao invés de brigar, eu vou pegar, chamá-lo para fazer um programa que ele gosta. Então, eu vou acrescentando informações nessa caixinha. O que vai acontecer na hora que o marido não quiser sair? Eu vou lá naquele repertório lá de baixo pegar? Não mais. Porque não tem como nem você pegar aquela informação. Não tem acesso mais. O cérebro, tipo, abafou aquela informação. É como se fosse pro arquivo morto? Como se fosse um arquivo morto. Exatamente isso. Tá lá, mas tá no arquivo morto. Tá lá no arquivo morto. E quanto mais repertórios e mais informações de aprendizagem em relação a qualquer coisa da sua vida, você colocar nessas caixinhas, você vai ter novidade de vida. Você vai ter qualidade, né? Interromper. Tá. Eu quero interromper um pouquinho aqui, deixa eu cortar. Pronto. Não, aqui, pronto. Olha só, Glorinha, a gente vai explorar você, viu, Glorinha? Não, pode ficar à vontade. Mas Amanhã eu não atendo, eu não trabalho. Eu não tinha como não interromper, porque eu gostei disso, desse negócio da neuroplasticidade, você vai substituindo e tal. E acho que dá para aplicar na área espiritual também. Pessoas que estão sofrendo por culpa. Vamos pegar um exemplo, pessoa que praticou e volta e meia vem aquela cena, aquela cena do que é horrível, acusação, né? A acusação, né? o inimigo acusando e mandando seta, tá vendo? Você agora não tem mais chance, você fez isso, você agora vai pro mármore do inferno e não sei o que, tira o sono da pessoa, às vezes deixa a pessoa a pessoa amargurada, triste. Eu vou te explorar, Glorinha. Sim, pode ficar à vontade. Vou falar sobre isso, né? Primeiro lugar, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Verdade. Né? E que os nossos pecados, né? Eles já foram levados na cruz e perdoados. Então, tudo que a gente fez, que a gente acredita, né, que seja pecado, que a gente vê que feriu o coração de Deus ou o coração do nosso cônjuge, de alguém, né, dos filhos, de um amigo, né, em primeiro lugar, arrepender, né? Então a gente se arrepende porque o Senhor já levou sobre si na cruz todos os nossos pecados. Então nós somos livres, né? Agora a gente só precisa se arrepender e mudar o caminho. E qual é a mudança de caminho para a neurociência, né? A mudança de caminho é construir um novo repertório. Então, se eu tive uma situação, como ele colocou, né? E aí essa situação é um peso para mim, eu vou construir novos repertórios. Como que mulheres que passaram por essa situação conseguiram sobreviver, né? Elas, além de ter pedido perdão, de ter recebido, ter um encontro com Deus, né? Para que ela possa acalentar o coração dela e realmente acreditar que é diferente agora, ela pode também se espelhar
em outras situações de sucesso. Então, assim, como que deu certo, né? Ah, deu certo porque eu vi que teve uma outra pessoa, mas que além dela se arrepender, ela foi fazer um serviço voluntário, né? Ela foi cuidar de outras crianças, ela teve outro filho, ela se dedica ao filho que ela tem. Então, o que ela faz? Ela pega aquela caixinha que tem um monte de informações, de agentes bloqueadores, inclusive, que impede dela ter uma vida feliz e plena, e ela vai colocando um novo repertório. O primeiro repertório é crer que Jesus morreu na cruz pelo pecado dela. Segundo repertório, ela vai colocar, as pessoas podem mudar. Né? As pessoas podem ser diferentes, né? Eu fiz isso no passado, mas agora eu estou construindo uma nova história. E essa nova história, ela tem o quê? Outras contribuições, né? Outros aspectos positivos. Então, ela vai enchendo o repertório dela. E aí, ela não vai mais buscar na tristeza, na angústia, né? Porque agora ela tem coisas aqui em cima, né? Que vai fazer isso, né, ser exterminado da vida dele. Ele vai ficar nessa caixinha aí para sempre. Que bacana. Né? Gostei muito dessa palavra repertório, né? Vou até passar a usar o repertório, mudar o repertório. Muito legal. E é exatamente o que a gente faz da chamada metanoia, né, Glorinha? Sim, sim. É aquela virada de chave, né? Da mente. Exatamente, muda a forma de pensar. E aí a gente vai para Filipenses 4:8 que fala, não, Deus falando, eis o que deve ocupar a sua mente, o seu coração. Tudo que é justo, puro, amável. Então, assim, é você deixar aquele repertório antigo para trás e você começar a colocar na sua mente um novo repertório, apresentar para o seu cérebro, né, um novo repertório, né, para que você possa realmente, como você falou, se espelhar em situações que deram certo, né, em possibilidades, em novas possibilidades. Então, achei isso muito interessante, essa história do repertório. É lindo, porque assim, o cérebro, ele é preparado para isso. Né? O Senhor é tão lindo que ele... Inclusive, hoje, nós usamos, em média, 40 e poucos % do nosso cérebro. Eu ia até te perguntar isso mesmo. Nós... Falam que a gente usa 10%. É mito isso, né? 10% é pouco. É muito pouco, não é? A ciência já consegue entender que a gente usa bem mais do que isso. Como fazer para usar mais? Porque a sensação que eu tenho com a idade é que eu vou ficando desmemoriada, a gente vai ficando cansado. Como que bota mais coisa? Se já não está cabendo o que a gente já sabe. Sim, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar algumas informações no arquivo morto. Né? E como que eu coloco no arquivo morto? Aí tem muitas técnicas da neurociência, inclusive. Né? Assim, eu tenho um trabalho que a gente fala sobre planner. O planner... eu vi você falando sobre isso. O planner não é uma agenda. Né? Não é uma agenda. O planner é planejamento cerebral. É você planejar o seu cérebro para colocar cada coisa numa caixinha certa. É mais ou menos assim. Quem gosta de organização, eu gosto. Eu também. Doida do pote, né? Lá em casa o pessoal fala que eu sou a doida do pote. Então, a dispensa... Eu tenho 1 milhão de potes. 1 milhão de potes. Doida do pote. Então, lá em casa os meninos brincam. Ela vem a doida do pote. Porque assim, a dispensa lá de casa é toda nos potezinhos, tudo etiquetado. E quando você pega um marido que usa o açúcar, sei lá, qualquer coisa, e coloca um prendedor de roupa. Ai, meu Deus. Mata a doida do pote. Não pode. Mata. E aí... É mais ou menos isso. O nosso cérebro, ele tem uma caixinha. Então, a gente que gosta de organização, o planejamento cerebral, ele é organizar o cérebro. Isso é um treino, igual a gente faz na nossa casa. Na nossa casa, para a gente manter uma gaveta arrumada, a gente precisa de tempo em tempo, né, tirar as roupas que não estão usando, aquelas que estão mais velhas, fazer uma doação, né, ou jogar fora aquilo que não presta, reorganizar. E aí, no cérebro, a gente precisa fazer isso. Algumas informações, elas são desnecessárias. Você não precisa estar gravando tudo que você... né? Eu tenho que gravar o telefone. Não precisa gravar o telefone. Está aí no celular, tem no computador. Eu preciso aprender a escrever com a letra redonda. Não, você não precisa escrever com letra cursiva. Você pega, põe no computador, digita, imprime de letra cursiva, vai ficar lindo. Né? Não precisa. Então, tem coisas hoje que nós fazemos que não tem necessidade de ser feito. Então, você pode ir se desligando, né, de algumas informações e deixando lá armazenado. E vai treinar o seu cérebro para fazer outras coisas que são necessárias, que são importantes, né? E nessa gavetinha é mais ou menos assim.
você tem uma gaveta de meias. Então, você já sabe que o cérebro tem lá uma gavetinha que tem meias. Só que essas meias, elas podem ser meias brancas, meias pretas, meias de ginástica, meia... lá em casa os meninos gostam de meia, que é tipo só uma sapatilha, que nem aparece a meia. Então, a gente tem vários tipos de meia. Qual é o ideal? É você colocar uma colmeia dentro da gaveta, Sim. né? Que é aqueles quadradinhos, um organizador né? Ali, um organizador. E aí você vai separar. Pois é. Eu falo isso porque no meu olho chega brilha, né? Ah, eu também. Meu brilha. Meu também brilha. Pois é. E aí você pode pegar essas meias e dividir. Então, na primeira colmeia, naquela coluna, são só as meias de academia. A outra é só as meias sapatilha. A outra é só meia preta. Então, olha só. Na hora que você vai pegar uma gaveta de meias que tá tudo misturado, você vai precisar pelo menos de um banquinho para você sentar e juntar o par, né? Pegar a meia branca, aqui a sapatilha e demorar uns 15 minutos aí para você se organizar. Se você tem todas as meias numa colmeia, o que vai acontecer? Você só vai bater o olho e automaticamente você vai pegar a meia que você precisa. No cérebro é a mesma coisa. Você tem até a gavetinha das informações, só que ela tá com tudo misturado. Então, se você vai pegar uma informação que é necessária para aquele momento, por exemplo, eu vim para cá, eu tinha o Waze. Então, a gente colocou no Waze e veio seguindo o Waze. Eu precisava gravar o endereço, pensar na localização? Não, eu tinha uma informação ali que me trouxe aqui. Sim. Ponto, acabou. Isso só gasta energia vital à toa, né? Sim, para que eu vou gastar uma energia se já tem um negócio pronto para eu fazer, né? Agora, em contrapartida, né, o que eu precisei de usar de habilidade? Tinha outros prédios, né, no segmento daqui, e eu precisei ler as placas, ver o endereço que estava, conferir se estava certo. Então, de qualquer forma, eu não segui completamente o Waze em todos os sentidos, porque eu tenho um tipo de informação que eu preciso usar. Né? Então, o nosso cérebro, ele faz isso. Ele termina gastando muita energia se a gente está com aquelas informações bagunçadas, e ele vai gastar menos energia se a gente está com tudo ordenado. Então, nós não precisamos lembrar de tudo. E por isso que assim, a gente construiu esse material, que é do Planner, que ele tem uma técnica de usar o seu cérebro planejadamente. Então, chama-se planejamento cerebral e flexibilidade cerebral. Porque muita gente tem um monte de agenda colada na parede, né? Cola lá na parede, na geladeira. Os post-it, agenda toda cheia de checklist. Né? Só que, na verdade, aquilo ali são só informações. Mas, na prática, ela nem consegue utilizar. Tem uma paciente minha que até ela, quando começou o tratamento comigo, ela chegava e falava assim, não, só não me mostra a agenda, pelo amor de Deus, porque eu tenho pânico de agenda, porque pra mim traz uma ansiedade, porque eu vou escrever um monte de coisa, eu não vou conseguir fazer as coisas que estão lá, e quando acabar a semana, eu tô detonada, eu tô frustrada, achando que eu sou um nada, porque eu não consegui fazer nada que eu consegui da minha agenda, né? O que é isso? Muita informação. É isso que eu ia falar. Muita informação fora da caixinha. Então, o que a gente pode ensinar, né? E o que você pode aprender com isso, né? É que não é sobre você, sobre desorganização, sobre baixa autoestima, sobre multitarefas. Não é. Eu sou uma pessoa multitarefas, mas eu faço tudo ordenadamente, planejadamente. Então, eu consigo dizer não para aquilo que não dá para fazer, né? Eu consigo me organizar dentro da minha casa para o que eu faço primeiro ou depois, né? Dentro do meu trabalho. Mas por quê? Existe um treino funcional, igual uma ginástica para o cérebro, e é isso que a neuropsicopedagogia faz, né? O que faz? O nome é difícil, mas é fácil. A gente faz ginástica para o cérebro. Então, a gente ensina o cérebro a trabalhar com ferramentas, né, importantes para que você possa ter uma autonomia na sua vida. E é possível, Glorinha, agora uma questão assim extremamente prática, né? É possível, por exemplo, você criar esse planner para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem um certo déficit de atenção, que é completamente desorganizada, essa pessoa conseguiria se adequar a esse planner cerebral, né? E assim, eu tenho essa curiosidade mesmo. Sim, qualquer pessoa, né? Tem um autor que chama Dr. Fernando, eu não sei se é Veríssimo, eu esqueci o sobrenome dele, mas é Dr. Fernando, o nome do livro dele é O Cérebro Ninja.
ele explica nesse livro, né, e é o que a gente estuda, como a gente usar o cérebro na sua potencialidade. E ele diz uma coisa no início do livro, que é o comando que eu digo para os meus pacientes. Existem só 2 empecilhos ou duas soluções. É você querer e se submeter. Então, qualquer paciente, qualquer pessoa, ela pode ter uma mudança e trabalhar suas plasticidades. Então, o cérebro ele pode ser modificado e ele é modificado. Na ciência, no DSM, que é o livro de 2015, é o livro que dá os CIDs das doenças mentais e tal. Nesse livro, ele fala que o cérebro tem 6 meses de restauração, como se ele tivesse 6 meses para trabalhar essa plasticidade. Só que 6 meses que ele diz lá, são 6 meses de treino contínuo, para o cérebro entender que as coisas podem mudar. E depois disso, a vida da pessoa precisa ser uma vida treinada. Então, ela precisa estar exposta a situações onde ela vai se submeter a essa mudança. Então, esse autor, ele fala que só tem 2 coisas, é você querer e se submeter. Então, se você quiser e se submeter ao tratamento, não tem como dar errado. Então, quer dizer que você não precisa se esconder atrás de uma doencinha. Não, de uma especial. Como é que a gente chama? Não é doença, isso é. De um transtorno. De um transtorno. Não precisa! Não precisa. Que bom saber. Não precisa. Não vou me aparecer. Não precisa. Mas, assim, a gente tem que entender que é real, né? As pessoas que têm um déficit de atenção, uma hiperatividade cerebral, autistas. Mas isso até não ajudaria? Não, isso ajuda. Ajuda no seu déficit de atenção. Né? Inclusive, a rotina do TDAH. O nome do autor é Fernando Gomes Pinto. Fernando, olhou, né? Legal. Ótimo. Então, o Cérebro Ninja Fernando Gomes Pinto. Tá? É muito legal esse livro. Eu vou até comprar esse pra mim. É um livro, tipo, para iniciantes mesmo da neurociência. Somos nós. É muito legal. Né? É um livro divertido e ele dá muitas técnicas, assim, bem simples, né? Óbvio que o livro, ele fala de técnicas que se você não tiver um treino constante, né? Ele não vai ser efetivo, né? Então, é mais para curiosidade. E aí, você perguntou que se é possível, né, ter mudança. É possível, inclusive... Puxa o microfone. Só puxar o microfone. Inclusive, o tratamento, né, para pessoas que têm síndromes ou algum transtorno, déficit de atenção, hiperatividade, alteração do processamento auditivo central, autistas, déficit intelectual, altas habilidades, quem tem, né, o QI, altas habilidades, também eles são submetidos a esse treino. Ajuda a todos, né? Inclusive, o déficit de atenção e hiperatividade, um dos tratamentos, como se fosse o remédio do déficit de atenção, é a rotina, né? Mas não é uma rotina de agenda, é uma rotina de planejamento cerebral, onde a gente vai treinar, colocar cada coisa na sua caixinha, cada meia dentro da sua colmeiazinha. Então, a pessoa, ela vai gastar menos energia, menos tempo, vai ficar menos cansada, e ela vai conseguir buscar as informações mais assertivas, sem ser tão impulsiva, né? Sem ter esse movimento corporal sinestésico que a gente chama muito ativado. Então, ela passa a ter um controle, né, do seu corpo, né? Assim, a ciência diz que o déficit de atenção, hiperatividade, assim, não tem uma cura, né, um remédio que você toma e fica curado, mas tem vários treinos que vão melhorar as suas habilidades. E aí você pode ter uma vida, né, por exemplo, eu sou TDAH, né, mas Quem não é? Pois é. Alguém? Existe? Existe sim, né? É porque o pessoal também, assim, banalizou, né? Assim, todo mundo é TDAH, todo mundo é autista, todo mundo tem traço de alguma coisa, né? Não é bem assim. A gente tem características do meio, né? Sim. E hoje a gente tem vivido uma vida muito ansiosa, acelerada. Uhum. Então, essas características nos traz essa vida nos traz características, né, semelhantes ao paciente com déficit de atenção, semelhantes ao paciente, às vezes, autista, né? Então, na verdade, nós temos essas semelhanças, né? Mas não quer dizer que todos nós somos, né? Temos alguma síndrome, né? A gente tem que ter um certo cuidado com isso, porque eu recebo muitos pacientes, não porque, né, meu esposo, os meus filhos, né, todo mundo é TDAH, né? E não é bem assim, né? A gente tem que fazer, existe testes, né? Eu faço avaliação neuropsicológica cognitiva, né? Que é uma avaliação específica para a área da aprendizagem,
linguagem, para a gente ver quais as habilidades, até você colocou nas perguntas, né? Assim, quais as habilidades, a gente consegue saber quais as habilidades que eu tenho, qual o lado cerebral que eu uso, pronto, né? então já é essa pergunta Sim. agora. Então eu porque são dois aqui, hemisférios, são né? dois o hemisférios. hemisfério direito e esquerdo. Sim. E eu já vi, assim, muita gente falando, porque, por exemplo, eu sou mais da área de humanas. Então é porque a parte do cérebro que eu mais uso é o lado direito. Isso tem fundamento? Sim, tem fundamento. Glorinha? O cérebro realmente tem 2 hemisférios, né? Na verdade, ele é dividido em 6 partes, né? Não só 2 hemisférios. Mas, assim, a gente termina citando esses 2 porque é mais resumido, tem mais acesso, né? O hemisfério direito, ele trata das emoções, da parte artística, criativa, né? Então, essa área mesmo mais humana, humanística, né? E o lado esquerdo, ele é mais racional, ele é normalmente as pessoas que são ligadas aos raciocínios lógicos. Hoje em dia a ciência não bateu o martelo cientificamente, né? Mas assim, já se estudam as inteligências múltiplas. E aí Gardner mesmo é um estudioso das inteligências múltiplas que ele não que contradiz, mas ele amplia essas possibilidades dos hemisférios, né? Então, tipo assim, dentro do hemisfério da linguagem, então tem várias inteligências que você pode tá desenvolvendo, né? Inclusive inteligência espiritual, né? Tá ligado nessas inteligências múltiplas, né? Glória, desculpa, cortei, mas é porque eu não queria perder esse gancho aqui. É porque eu estava lendo sobre, na verdade, eu assisti a um filme e depois, na verdade, num filme, uma pessoa comentando sobre isso, e hoje eu estava lendo um outro caso. Falei, nossa, é uma coisa assim, para mim, me pareceu uma coisa inacreditável, né? Que diz que era uma criança, você deve conhecer bem esse caso, que por conta de uma epilepsia que essa criança sofria, ela precisou remover todo o lado, salvo engano, foi o lado direito do cérebro. Removeu tudo. Sim. E que depois que essa criança voltou da cirurgia, ela voltou assim, eu não sei se demorou algum tempo, eu não me aprofundei, mas aquelas atividades voltaram ao normal. Isso tem a ver com a neuroplasticidade, que é aquela que eu queria até que você me explicasse, as conexões neurais, que eu fiquei meio assim, sem entender. Exatamente isso. É isso, me explica. O cérebro, por conta da plasticidade, ele a necessidade faz o sapo pular. É mais ou menos isso, né? Ele entende que o corpo, ele precisa ter aqueles movimentos, a fala. Então, muitas pessoas que têm acidentes, né, inclusive cerebrais, ou que perde parte, né, um acidente de carro, que perde parte da massa, né, cefálica, ou, né, o caso dessa criança. Então, em alguns casos, o cérebro reaprende algumas funções que seria da outra área cerebral, do outro hemisfério. E aí, ele comporta todos. Inclusive, lá na igreja, a gente tem um caso bem interessante de um filho de um rapaz do louvor. O menininho, quando era pequeno, eu vou contar a história assim no geral, não sei detalhes, né? Mas, assim, pra gente chegar na parte do cérebro. Ele caiu, né, na igreja, junto com o pai, tava lá, ele caiu. E ele bateu a cabeça e ele perdeu um lado da visão, ou um lado da audição, né? E fez vários tratamentos e realmente ele perdeu um lado da audição. Só que o cérebro dele, o outro ouvido, aprendeu a ouvir. E ele tem super audição. Então, hoje, ele tem, tipo, o super-homem, né? Ele tem a audição do super-homem, né? Ele não ouve de um ouvido, mas ele tem super audição do outro ouvido. O outro faz o trabalho. Faz o trabalho dos dois. E, assim, pelo que eu ouvi os pais falando, inclusive mais. Então, agora ele tem realmente uma super audição. Mais do que se ele tivesse os 2 ouvidos funcionando. Então, assim, o cérebro é muito lindo. Deus é muito maravilhoso, né? É o funcionamento do corpo no geral, né? Total. E neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Né? E tem a ver, só para completar a sua pergunta, né? Falar. Tem a ver com os neurotransmissores. Né? Os neurotransmissores, eles são ligamentos, né? Dos hemisférios. E também, dentro do hemisfério, existe uma ligação que é feita através da dopamina, do cortisol, né, de algumas substâncias e alguns hormônios que fazem essas ligações neurológicas, que são os neurotransmissores. E aí, por isso que, dependendo do nível de estresse, a pessoa vai fazer uma conexão baseada no quê? No cortisol.
Se ela está fazendo uma conexão neurológica baseado no hormônio do estresse, possivelmente o córtex pré-frontal, que é onde é o lugar da tomada de decisões, o que vai acontecer? Ela vai ter decisões, né, mais negativas, né, com mais tendência a uma depressão, a uma ansiedade. Por quê? O corpo está fazendo uma neurotransmissão através de um hormônio que é o hormônio do estresse. Agora, em contrapartida, é verdadeiro, né? Se você está fazendo neurotransmissões com dopamina, ocitocina, hormônios do prazer, com certeza as suas ações, elas serão, né, serão medidas, né, e serão resposta, como eu falei no início, o comportamento é resposta, né, das emoções. Então, esse comportamento ele vai ser mais adequado, baseado nos hormônios, né, do estresse, do prazer. Só um pouquinho, olha só, vou aproveitar bastante aqui a presença da... Ela disse que nem presença vai trabalhar amanhã. Não vai trabalhar. Então pode... Tô em casa. Olha, eu estou assim, adorando, Glorinha, adorando. E olha que interessante, quando você falou isso, me lembrou do que o povo fala do jogo do contente. Às vezes, e eu sei que você vai falar um pouquinho sobre isso. Aí, o jogo do contente. Você está numa situação triste, não sei o que lá. Mas você falou dos neurotransmissores, nós já falamos um pouquinho dos neuropeptídeos que circulam na nossa... Conforme está a situação, o cérebro joga na corrente sanguínea, né? Esses neuropeptídeos que eles se encaixam, né? Eu não sei falar bem, porque eu não tenho a formação. Tipo uma chave, eles se encaixam. Ligam. Então, se você fizer um jogo do contente numa situação que está muito ruim, de repente, daqui a pouco, aquela situação que está ruim pode se transformar para você numa situação boa. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Mas aí, antes de você dar essa resposta, eu estava lendo um pouquinho também sobre a questão da psicologia positiva, que tem muita gente condenando também, né? De você ficar ali repetindo palavras sem você tá ligado naquilo que efetivamente está acontecendo, né? E fica só falando palavras positivas, e como se não fizesse nada para que a coisa efetivamente melhorasse, né? Tem tudo a ver mesmo. Então, explica aí pra gente. É bom que essas duas perguntas não vão interligar. vai dar certo, vão complementar. Vou começar pela sua, porque aí eu entro na dele, né? Essa questão da psicologia positiva está tendo muita controvérsia mesmo, mas é porque é a mesma coisa, eu não tenho nada contra os coaches, muito pelo contrário, respeito, acho que é um trabalho respeitoso. A única coisa que eu penso é que tanto os coaches, quanto a psicologia positiva, quanto essa questão do jogo do contente, na verdade, ela não tem uma fundamentação neurológica. Ela pode até ter uma fundamentação na área da psicologia, mas na neurologia... a gente não consegue encontrar uma ligação de que você vai ficar falando, né? Tipo assim, que a coisa vai dar certo, e aquilo vai fazer uma modificação. Sim. Como eu falei também já, existe o quê? A motivação. O que é motivação? É motivo para uma de ação. Então, o cérebro, ele trabalha a partir de uma motivação, de um motivo de ação. Sim. Se a pessoa ficar só repetindo como um mantra, né, tipo falando, o cérebro ele não vai entender que aquilo precisa de ser modificado. Precisa existir uma significação. Toda aprendizagem, ela precisa ser significada. Então, por exemplo, a criança, quando aprende a se alfabetizar, né? Uma criança com 6 anos, 5 anos vai alfabetizar. Normalmente, a professora, ela traz alguma coisa concreta, né? Então, vai começar a falar da vaca, então ela leva a criança numa fazenda para ver a vaca, para que haja significado à aprendizagem, né? Um contexto. Porque a aprendizagem neurológica, ela vem do todo para as partes. E depois a gente vai esmiuçando essa parte para a gente poder voltar para um todo, né? Então, se você fica naquela história só das palavras de afirmação, né? E todo esse contexto do jogo do contente, né? A gente, na verdade, a gente não está ativando efetivamente uma área do cérebro que vai fazer com que você libere dopamina para que você faça uma neurotransmissão. Mas você tem que fazer o quê, né? Então, assim, se não adianta só eu falar, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber. associar a essas palavras a uma ação. Então,
Por exemplo, eu fiz uma brincadeira lá no negócio dos casais. Aham. Eu poderia ter dado só os papeizinhos. Qual foi a brincadeira, pessoal? Vou explicar. A gente entregou vários cartões onde as pessoas, os casais, iriam fazer as ações daquele cartão. Que estavam nos cartões. E tinha dar um beijo, usar a mesma roupa. Sair junto. Qual era o objetivo disso? O objetivo é que aquela ação, por ser constante, ela ia trazer o quê? Dopamina. Toda vez que você vestir a roupa azul junto com seu marido, você tá o quê? Trabalhando o hormônio do prazer. Poxa, nós dois estamos iguais, né? Que bom a gente tá cúmplice nisso. Toda vez que der um beijinho, que ganhar uma florzinha, um bilhetinho, isso vai o quê? Te trazer prazer. O que o cérebro entende? Toda vez que eu ganhar um bilhetinho, né, eu vou derramar o quê? Dopamina. Eu vou ter o quê? Transmissão, neurotransmissor do prazer. E isso faz o quê com o cérebro? Incentiva ele a fazer de novo. Então, ele fala assim, pô, esse negócio dá certo. Que legal. Né? Ela tá feliz, ele tá feliz, eu tô bem, meu corpo tá bem, né? Fico até mais excitado, com mais vontade de namorar. Por quê? Porque está trazendo hormônios do prazer. A gente está incentivando esses hormônios. Sim. O cérebro entende, isso é bom. Então, se isso é bom, eu vou repetir isso amanhã. Então, além do bilhetinho, eu levo o café. Além do café, eu visto a roupa igual. Além da roupa igual, eu vou... E aí as coisas vão... E aquilo que era uma brincadeira, ele vai virar um estilo de vida. Um estilo de vida. E quando a constância, ela vira um estilo de vida, ela muda na plasticidade cerebral a chave. E aí você vai eternamente ser daquele jeito. Não tem como você mudar mais, entendeu? Porque você sai do automático, você toma a rédea da situação no manual e você vai constantemente fazendo aquela mesma coisa. Muito interessante, porque... Não vou aparecer, não. Só lembrei que às vezes a gente tem um café em casa, tem tudo, fala, vem cá. Seu microfone tá ligado? Não, tá. É bom que a Érica é ótima, ela lembra sempre assim. Atenta, sempre a Érica é... deixa eu fechar aqui. Não, aqui. Tá. A Érica é ótima, ela sempre me ajuda. Mas o que eu tô falando é o seguinte, não tô aparecendo dessa vez, não. Vocês estão olhando pra mim. Vai, meu filho. Mas vou rápido, calma, você tá com TDAH demais. Olha só, não podia perder essa. Que às vezes a gente tem um café pronto, mas a Fana pega na minha mão e fala assim, não, vamos pra padaria. Esse é o meu momento. Eu quero ir lá na padaria. E a gente tem um café lá, mas ela quis ir lá na padaria, que cria um momento ali. Cria um clima. Um clima. E ela fala, esse é o nosso climinha da padaria. Gente, é a única coisa que ela pede, é uma padaria. Meu Deus, agora eu quero sair pra padaria. Eu tenho uma pergunta, porque a Fana logo no início, ela falou assim, quando a gente fica repetindo uma palavra negativa, aquilo pode... se transformar em algo ruim. Realidade. Mas pelo que você falou, as simples palavras, as vãs palavras, assim, elas não têm tanta força assim necessariamente. Precisa de uma ação, realmente de você acreditar naquilo, de você trabalhar. Então não é tão simples assim, né? Não basta ficar falando, meu Deus, eu sou um fracassado. Mas se eu realmente não achar que eu sou fracassada... Sim, mas olha só como é que tem diferença das palavras positivas e negativas. Porque a palavra positiva, como ela gera neurotransmissão de hormônios do prazer, ela normalmente vai te impulsionar a fazer a ação. A palavra negativa, ela vai fazer o quê? Derramar em você hormônios do estresse, cortisol. Sim. O hormônio cortisol, o cérebro vai entender o quê? Olha, não sai da cama. Alerta. Estado de alerta. Você fica aqui, que isso não vai dar certo. Mesmo se eu não acreditar naquilo, se eu falar simplesmente por hábito... Sim, mas o hábito vai virar uma constância. Eu acredito, né? que acaba virando uma vai virar uma verdade pra realidade. sua vida. Né? Eu acho que Por quê? eu entendo assim. Por que vamos lá, vamos voltar assim na técnica do negócio, né? Então você acorda todos os dias, né? E aí você acordou e você fala assim, nossa, esse dia vai ser um saco, né? Tá tudo nublado, nossa, que chato. O que você vai fazer primeiramente? Você jamais vai pegar uma roupa alegre, né? E vai sair com essa roupa alegre. Você vai pegar um preto, um cinza, né? Vai vestir já uma roupa mais deprê. Depois que você usou o preto, o cinza, você vai falar assim, já que você já viu que aquele dia que vai ser, você já declarou isso, você vai começar a ter ações
mesmo imperceptíveis, para que você comece a viver aquele dia ruim, involuntariamente. involuntário. Então você vai começar, você vai achar roupa preta. Ao invés de você ir lá na sala, abrir a janela, né, você vai deixar a penumbra, assim, o ambiente escuro. Você vai, ao invés de você pegar uma salada de fruta, uma coisa mais tropical, uma coisa mais, né, pra cima, você possivelmente vai pegar um cafezinho preto, né, um chazinho, um biscoitinho e vai comer, vai ficar ali quietinha. Pegar a cobertinha. Pegar a cobertinha. Botar meia, botar meia. o gorrinho. A touca. Então você vê que, na verdade, você fez o mesmo movimento da palavra positiva. Só que aí, por que você termina acreditando no que é negativo? Porque a resposta vai ser negativa. Você vai continuar a deprê, você vai ficar triste, o seu dia vai ser uma droga mesmo, né? Porque você alimentou ações, né? E o seu cérebro fez o quê? Derramou sobre você, né, cortisol. E aí os seus neurotransmissores, as suas neurotransmissões foram feitas através do cortisol. E aí o que vai acontecer? O seu cérebro diz assim, isso aí é ruim. Né? Olha só, ela está estressada, então ela está cansada. Eu não vou inventar de fazer nada, eu vou proteger ela aqui, vou deixar ela quietinha aqui. Porque se eu inventar dela, não, vamos abrir a janela, vamos vestir uma roupa alegre, né? Ela vai sair desse movimento. E o cérebro é o cara mais preguiçoso que existe. O que ele puder gastar de zero energia, ele vai fazer. Economiza ele energia. Economiza né? energia. Porque ele precisa de quê? Sobrevivência, né? Qual é a sobrevivência do cérebro? Você vai tomar o chazinho, você vai comer o biscoito, você vai ter sono, né? Porque você tá toda ali reprimida, quietinha, e ele precisa estabilizar o seu organismo. Então ele vai colocar você para dormir, vai digerir o café, entendeu? Então ele vai fazer tudo para você sobreviver. E ele não quer saber se você vai abrir janela, se você vai gastar energia com outra coisa. O que ele quer fazer é que você sobreviva. Então, é a mesma coisa, só que as ações são diferentes. Né? E os neurotransmissores terminam sendo diferentes. Porque se você tem neurotransmissor do prazer, você vai ser motivado a fazer. Se você tem cortisol, que é o hormônio do estresse, você vai ser motivada a ficar naquela situação. Eu entendi, entendeu? E eu concordo com você. Sim. Agora, a questão é assim, por exemplo, o meu humor, ele é sarcástico. O meu humor, eu gosto de fazer humor, eu gosto de ser engraçada. Eu gosto de ser engraçada com a desgraça. Sim. Porque eu acho que a graça, a coisa boa, ela não é engraçada. É uma coisa boa, parece até que você tá soberba ali, se exibindo. Então eu acho engraçado é a coisa que não é engraçada, que é tipo, meu Deus, vida do pobre. Então assim, eu vivo brincando que eu sou pobre só se lasca. Porque se eu falar assim, gente, eu sou muito bem sucedida. Assim, entendeu? Sim. Então eu brinco muito com essas palavras, mas eu não acredito piamente nisso. Você não faz isso, não é com assim, por medo das pessoas te julgarem uma pessoa arrogante? Será que não sei, é? Eu acho que é porque eu acho graça mesmo. Será que não é um mecanismo de defesa? Sim, tanto é que esses stand-ups que eu assisto, eu gosto do povo que fala das mazelas. Eu acho engraçado aquilo, eu me identifico. Sim. Então, por isso que eu fico com medo, assim, porque as pessoas falam, Érica, para de falar que você é pobre. Eu mesmo já para de fazer isso. Érica, falo, mas eu não acredito que eu sou pobre. Eu só falo porque eu acho engraçado, entendeu? Sim, sim. Aí eu fico me policiando pra não ficar falando essas palavras, mas eu não sei se... Por isso que eu tô te perguntando, porque eu falo, isso realmente... Agora, porque são duas situações, né? Deixa eu ver se eu consigo te esclarecer. São duas situações. Uma, a gente tá falando de palavras e ação. Né? Então, a gente está ligando as palavras e a ação. Sim. Porque, na verdade, a Bíblia fala sobre isso, né? Ela citou o versículo, né? Assim como imagina a sua alma, assim você é. Então, se você está criando, e eu falei também que o que o cérebro entende? Que a gente precisa de propósito, que a gente precisa de direção. Então, eu tenho que dar uma direção para o cérebro. Aonde eu der a direção para ele, é onde o meu corpo vai, é onde eu vou fazer. Então, assim, se eu quiser dar a direção de eu ficar deitada no quarto, vai assim que vai acontecer. Se eu der a direção de eu tomar rumo na vida, eu vou tomar rumo na vida. E aconteceu esses dias comigo. Eu peguei dengue, da segunda vez aí que eu peguei dengue em janeiro, eu tava ruim. Aí teve um dia que eu acordei, eu falei, não, gente, calma aí, né? Tudo bem que tem sintomas, eu não tô desmerecendo nem desvalorizando os sintomas, não. Mas a gente também tem que ter cuidado com isso, porque assim, todo mundo que tem dengue tem isso, isso e isso.
Aí você recebe aquela palavra, fica dengoso, né? E você tem todos aqueles sintomas. Eu estava me sentindo mal, mas eu acordei um dia e falei assim, não tem condições de eu ficar deitada mais, né? Já deu, né? Foi exatamente isso que eu falei, já deu, tô cansada dessa agonia. Eu tomei um banho, botei o biquíni, peguei minha mesinha lá, que eu monto de frios, levei lá pra piscina, o sol tava rachando, eu falei, vou tomar sol, fiquei lá, né? E, olha, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu dei uma ordem pro meu cérebro, o meu metabolismo. Aí eu tomei vitamina D, né? Porque eu fiquei no sol. Aí eu tomei suco, comi fruta, comi o queijo. Mudou a atmosfera. Mudei. Aquilo ali já te dá um up, né? Não, eu saí, tomei um banho, depois do sol, tomei um banho. Tipo, eu não tava mais com dengue, acabou a dengue, entendeu? Assim, aí eu comecei, foi no dia do churrasco que teve lá em casa, aquele dia do churrasco, né? No dia anterior, eu tava prostrada de dengue. E aí, num dia anterior, eu falei, não, calma aí, amanhã tem um churrasco, eu tenho que estar boa. Eu vou ficar boa hoje. Fui pro sol e fiquei boa, né? Ai, que motivação, ó. Tá motivação. Eu tenho que estar boa pro churrasco amanhã. Sim, né? Como eu ia ficar com dengue no churrasco? Eu que gosto de festa, ia arrumar tudo, como que eu ia fazer? Não, falei, vou ficar boa pro churrasco. Então, assim, óbvio, eu não estou, né, quero que entendam, eu não estou desmerecendo os sintomas, nem né, minimizando aí que as pessoas não sentem. Sim, mas algumas coisas a gente tem realmente um controle neurológico. Você vai dar ordem ao seu cérebro e dizer, não, eu não vou, aumenta a minha imunidade. E a ciência já fala sobre isso, fala sobre a prática da oração, fala sobre a fé, né? A ciência fala que pacientes que têm fé, pacientes que oram, estão internados, acamados, a tendência deles saírem do quadro é muito maior do que, tem até a porcentagem, eu não me lembro a porcentagem, mas tem uma porcentagem grande, acima de 50%. Então, pacientes que são motivados pela fé, pela oração, né, e que acreditam que vão ficar bom, eles ficam bons. Então, isso já é científico, já está batido no martelo. E, assim, você deve atender, assim, inúmeros pacientes com depressão, né? Sim. Como é que funciona, Glorinha, assim, para você fazer a pessoa, tentar tirar a pessoa daquela situação, né? Daquele quarto fechado, daquele quarto escuro, daquela atmosfera, assim, tão difícil, tão pesada, né? Como que se trabalha, por exemplo, uma motivação diferente ali para aquela pessoa reagir e sair daquele quadro? Primeira coisa é a gente entender que, por exemplo, a depressão, alguns quadros de ansiedade, eles não são completamente emocionais, né? Então, a gente tem toda uma fisiologia de desenvolvimento, né? Química, biológica, que a gente precisa tratar. Então, temos aí os endocrinologistas para ver a questão de hormônio, né? Como é que estão os hormônios. A gente tem os psiquiatras, né? Para a gente ver como é que está o nível, né? Desse cortisol. É um trabalho conjunto. É um trabalho mesmo, interdisciplinar, né? Multidisciplinar. Então, primeira coisa, a gente entender que não é somente emocional. Mas também a gente tem que entender que, como eu falei agora, o cérebro, ele comanda, né? Sim. Então, a gente pode criar situações. Essa pessoa, normalmente, quando ela chega na clínica, ela já tem um passo dado. Ela chegou lá. Então, se ela chegou lá, ela já quer ajuda. Sim. Então, quando ela chega na clínica, eu já tenho um lado ao meu favor. Então, eu não tô sozinha, eu tô com ela, né? Porque ela chega lá e fala, olha, doutora, eu preciso de ajuda. Né? Então, a partir daí, a gente vai começar a fazer o treino funcional. O que acontece em qualquer pessoa com depressão ou qualquer pessoa? Para a gente ativar a plasticidade cerebral, a gente precisa treinar. É uma ginástica, academia, né? Então, assim, é igual você ir para academia, se você vai uma semana, você já vê resultado. Se você vai um mês inteiro, você tem um resultado melhor, né? Se você para, você tem a memória muscular, mas você, quando voltar, vai doer a barriga, vai doer a perna, vai começar como se começasse tudo de novo. No cérebro é a mesma coisa. Então, a gente vai providenciar e proporcionar alguns instrumentos, algumas estratégias para que aquela pessoa use áreas cerebrais para que ela possa treinar, começar a ser treinada.
E isso parte de todo um planejamento. Então, desde a alimentação, desde de uma caminhada, de um exercício físico. Então, são estratégias globais para a vida daquela pessoa. Então, a gente traça um programa onde a gente vai objetivar, vai fazer com que o cérebro trabalhe em algumas habilidades que são específicas. Entendi. E aí, realmente, a gente tem muito sucesso associado a essa equipe multidisciplinar. Uhum. Agora, por que eu falo que muitas vezes... Às vezes a pessoa está só em um tipo de tratamento. E por isso que a neurociência, assim, deu esse boom. E assim, eu sou muito encantada. Porque a neurociência traz a prática do tratamento psicológico. Então, assim, se a pessoa está na psicologia, ela está tratando ali sintomas. Então, assim, como eu vou lidar com o comportamento na depressão? Eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dizer não, eu tenho que me reinventar, eu tenho que me reprogramar. Então, na psicologia, a gente vai dar, que tem o TCC, que é cognitiva comportamental, né? Uhum. A psicologia. Nessa, a gente dá atitudes, atos para aquelas pessoas, elas poderem ter autonomia. Na neurociência, a gente vai associar a essa psicologia com o quê? Com a causa. Então, assim, existe uma causa daquela depressão, daquela ansiedade, daquela situação. Algo que startou aquele processo. Exatamente, né? Existe uma causa. E nem sempre essa causa é somente emocional. Às vezes essa causa ela é química, ela é física, ela é biológica. Então a gente precisa trabalhar todo esse corpo físico da pessoa e também ela é neurológica. Então o cérebro ele não está trabalhando na sua normalidade. Ele precisa ter estratégias de trabalho. Uhum. E aí a gente traz numa rotina dessa pessoa, por exemplo, você vai... tinha uma paciente adolescente. E aí ela tinha síndrome de pânico. Por quê? A mãe teve Covid, foi na época do Covid, quase morreu, ficou internada por muito tempo, mais de mês. O pai teve Covid e também quase morreu. E eles são dois irmãos e não tinha família quase aqui em Brasília. Eles ficaram tipo com a empregada, sozinhos. Depois o pai melhorou, voltou, a mãe demorou ainda a voltar. Quando a família estava toda junta, né, eles voltaram à vida, foi em 2022, começou a escola. Essa menina tinha, na época, uns 13 anos, ela tinha que ir para a escola. Ela chegava na escola, ela tinha crise de pânico, de ansiedade. Por quê? Ela achava que a mãe dela ia morrer. Nossa. E ela ficava pensando, se eu tô aqui, quando eu voltar para casa, minha mãe morreu, né? E aí ela chorava, ela vomitava, ela tinha várias reações químicas no corpo dela. E aí, junto com a psicologia, junto com a psiquiatria, a gente fez um trabalho de reprogramação, né? De reprogramar o cérebro. Como? Né? Com algumas atividades práticas. Então, a gente fez um manual do ESPC, daquela siglazinha, que quando ela sentisse o corpo, né, por exemplo, como ela falava para mim, tia, meu coração começa a bater forte. Quando eu começo a sentir o meu coração bater forte, aí pronto, aí eu já começo a chorar, desencadeia todos os outros sintomas. E aí o que a gente começou a ensinar para ela? Olha, quando o seu coração começar a bater forte, nós vamos enganar o seu cérebro. Né? O que nós vamos fazer? Você percebeu que seu coração começou a bater forte, você vai na cantina e você vai comer uma barrinha de cereal, pede um lanche, um misto com suco. Aí, o que acontecia? O cérebro, né, naquele momento que ela está comendo misto, o que a gente falou aqui antes? Precisa o quê? A prioridade dele é o quê? A sobrevivência. Isso. Então, ele vai desviar a atenção do que ia desencadear todo o processo para digerir o misto. Né? E para digerir o suco. E aí, automaticamente, aquela conexão que ia ser feita de emoção, sentimento, distrair o cérebro de outra coisa e comportamento, a gente engana o cérebro. Perdão, já interrompendo. Agora, né? isso tem que ser uma prática. Não posso fazer isso um dia na clínica. Sim. Eu tenho que dar essas estratégias para o paciente, acompanhar o paciente e ele fazer isso constantemente. Então, quando é criança, adolescente, a gente acompanha os pais para que os pais possam ajudar, né, no processo. Nesse acompanhamento. No acompanhamento. Né? Quando é adulto, a gente orienta o adulto e eu acompanho através das mensagens, através, né, do dia a dia, do cotidiano, do atendimento.
Eu acho que eu não soube me expressar bem quando eu falei o jogo do contente. Não seria aquele negócio de ficar falando frases, mas seria exatamente isso que você está falando. Enganar o cérebro. Porque eu já tive uns momentos da minha vida, passei por depressão, ansiedade, essas coisas, Sim. E eu não tinha essa oportunidade, essas ferramentas de acompanhar. Eu falo, bom, então eu tô triste, eu vou fazer o seguinte, eu vou andar de bicicleta, Sim, ou eu vou fazer um lanche, então, eu vou tomar um suco. Então, eu quis me expressar assim, do jogo do contente seria isso, entendeu? A sensação que eu tive quando você falou é assim, eu vou tentar enganar o meu cérebro dizendo pra ele que eu tô contente. E assim, é até estranho, de repente a pessoa tá numa tristeza profunda, chorando, eu estou tão contente. Não tem. O cérebro não vai acreditar, não é? Mas é isso. Mas eu entendi agora o que você... Exatamente. Esse, se for o caso, é o jogo do contente, né? Então a gente tira o cérebro de um processo que ele ia desencadear naturalmente, né? Então, o que o grande... Né, que eu acho o boom aí dessa sigla aí, dessa ferramenta do SPC, é exatamente isso, porque você passa a ter uma autonomia de se conhecer, né, conhecer o seu corpo, e aí você começa a se atentar, e aí você não vai viver no automático. Você passa a viver no manual. Sim. Que aí você fala, pô, olha aqui, tá acontecendo isso. O que eu tenho que fazer depois disso? Sinal de alerta apareceu, você já... qual é a providência o próximo passo? Porque olha só, ela falava pra mim, quando o coração batia, qual era o sentimento que ela tinha? E de emoção, coração bateu. S de sentimento, qual é o sentimento? Medo, né? Eu tinha medo. Qual era o pensamento? A minha mãe vai morrer. Qual era o comportamento? Chorar, vomitar, sair correndo, bater a cabeça na parede. Então, desencadeava um comportamento. Sim. Né? Então, a resposta do comportamento era o que aconteceu aqui no início. A emoção. Que na neurociência, não é Roberto Carlos, é reação química. Qual a diferença de emoção para sentimento? Sentimento tem nome. Né? Sentimento tem nome, por exemplo, raiva, medo, alegria, culpa, saudade, culpa. Emoção é reação química. Então, emoção para a neurociência é reação química. É o que o seu corpo reage para chegar no sentimento. Então, por exemplo, saudade. Eu tô com saudade, né, da minha mãe, né? O que acontece? Meu coração bate forte, né? Você sente o seu coração batendo forte, às vezes até acelera o seu batimento cardíaco, né? Então você o sentimento desencadeia uma emoção? Não, a emoção desencadeia um sentimento, né? A emoção desencadeia o sentimento. Porque assim, por isso que você precisa entender, ter essa autonomia de conhecer o seu corpo. Porque você pode dominar o seu cérebro, você dá ordem para ele. E aí eu tenho um curso chamado Governo do Castelo, que é exatamente o governo das emoções. Que é você aprender essas técnicas para você governar o castelo, que é o seu cérebro. Né? Porque você que governa, é você que tem que dar comando. Não é o cérebro agir por si só. Porque por ele vai tratar da sua sobrevivência. Ele não vai ter qualidade de vida, ele vai fazer você sobreviver. Agora, a partir do momento que você tem o domínio do controle das suas emoções, que são as reações químicas, você vai desencadear um comportamento. E quem, no caso sou eu, mas assim, o que em mim controla o meu cérebro? Qual só é você. Mas o que é em mim? Porque pra mim o cérebro é que controlava tudo. Não. Se alguém tem que controlar o cérebro, e se alguém sou eu e o cérebro é meu, tá entendendo? Sim, entendi. Quem que tá controlando? Atualmente, quem controla o cérebro? O repertório. Né? Tudo que você aprendeu, né, está dentro das caixinhas do seu cérebro. Então, que doideira. Eu aprendi a andar. Por quê? Eu tive um processo de desenvolvimento e aprendi a andar. Eu nunca mais esqueci. Né? A gente aprendeu a falar, a gente não esquece mais de falar, a gente tem uma memória específica que nos ensina e guarda algumas informações que são para sempre. Armazena, né? Então, falar, andar, dirigir, andar de bicicleta, essas informações estão aí para sempre, estão no repertório, igual eu te expliquei. O que faz o seu cérebro mover? Esse repertório e esses neurotransmissores. Né? Agora, quem vai dar comando, aí você inverte o papel. Ele já aprendeu muitas coisas, né? O seu cérebro já aprendeu muitas coisas. E agora você vai dar novas informações para ele, para que você possa ser intencional. A palavra, na verdade, para o cérebro é previsibilidade e intencionalidade. Você comanda o cérebro através da intenção. Porque quando eu quero ser uma pessoa, vamos supor, organizada.
Então, você tem essa intenção. A partir daí, você tem que fazer o quê? Aprender situações para que aumente o seu repertório da organização. Então, eu vou fazer um curso de personal, sei lá o quê, como é que chama? De organize, né? Então, eu vou fazer um curso de personal organize. Eu quero saber da moda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aprender a respeito disso. Vai fazer um curso com a Ana da Albuquerque. Ana Albuquerque, né? Que, nossa, mudou a minha vida, né? Nossa querida, né? Mudou a nossa vida. Então, assim, o que é isso? Você está criando repertório. Se você está criando repertório, você está tendo uma consciência neurológica que você vai usar essa ferramenta para usar a roupa que você está usando hoje. Então, você não vai abrir o armário e escolher qualquer roupa. Desordenadamente. Né? Desordenadamente. Porque você tem uma informação, um repertório a respeito de roupa. Então, eu não tinha nenhuma informação. Depois do curso da Ana, eu tenho informação sobre roupa. Então, tá o ótimo, azul... inclusive. Pois é, o azul combina comigo, né? Tem a ver com a minha paleta. Uhum. Então, agora eu consigo usar azul intencional, tem uma previsão, usando a previsibilidade, né, de usar o meu cérebro a meu favor. Então, eu estou comandando, não é ele que comanda mais, né? Então, por quê? A gente vai criando repertórios. E a Bíblia é linda que fala sobre isso, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa verdade é a aprendizagem. Tudo que nós conhecemos é uma verdade, né? E aí isso traz libertação. Né? Das nossas emoções, né? E de tudo que a gente desenvolve, né? Entendi. E a questão, já falando aí das emoções, né? A questão da inteligência emocional, sim, né? Que eu acho assim, na verdade, eu ouvi algumas pessoas falando, olha, você não controla as suas emoções. Você, na verdade, controla a resposta a essas emoções. A emoção vem e cabe a você controlar a sua reação. Eu diria assim, né? Como que eu vou reagir? E aí são aqueles 5 segundos, né? Que você pausa ali, fala, respira fundo e fala, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? E ali é aquela escolha que você tem que fazer. Eu tenho, inclusive, uma técnica que eu uso com as crianças e com adultos, né? Com todo mundo, que é o parapensiagem. É um semáforo que eu falo, olha, coloca semáforo na geladeira, coloca semáforo na porta do carro, né? Então, assim, quem é muito nervoso no trânsito, né? Pensa e age. É o semáforo. Né? Por quê? O cérebro tem alguns segundos para fazer uma conexão. E aí, assim, não são exatamente 3 segundos, mas é um tempo de fazer uma conexão neurológica. É o tempo de você pensar em possibilidades. Então, se eu estou no trânsito, o cara me dá uma fechada, né? Naturalmente, talvez eu vá xingar, eu vou jogar o carro para cima dele, né? Mas se você tem essa técnica e conscientemente você tem uma consciência neurológica, você vai parar, pensar e agir. Aí você cria possibilidades. E aí eu ensino meus pacientes, em toda situação você deve criar 3 possibilidades. Então, assim, tá no trânsito, né? Vai acontecer isso, então você cria 3 possibilidades. Não, eu vou deixar o cara passar, né? Não, eu vou pra cima do cara, né? Que você pode querer também, né? Então é com você, né? Eu vou deixar o cara passar, eu vou passar, vou seguir minha vida, vou pra cima do cara, né? Então, assim, você cria 3 possibilidades. No parapensiagem, você vai escolher, né? E dá tempo de você fazer a conexão correta. Normalmente, né, como a gente tem a mente de Cristo, né, e a gente tem pedido para Deus renovar a nossa mente. Domínio próprio. Para a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, o parapensiagem é o nosso, né, é chamar o Espírito Santo. É o tempo de você chamar o Espírito Santo de Deus, sabe? Falar, Espírito, agora é com você. Comigo eu não dou conta, né? Mas você precisa ter essa consciência neurológica. Porque senão você vive a vida no automático. E aí você sofre muito, sabe? Às vezes eu falo lá em casa com algumas situações, com o Everton, com os meninos, né? Eles estão, um responde, um fala, homem, né? Naturalmente, né? Eu falo que é um bando de ogro, né? Parece um Shrek, né? E aí, muitas vezes eu falo pra eles, eu falo, gente, calma aí, né? Cria as possibilidades. Como você pode resolver isso, né? Tem que ser desse jeito? Não dá pra
Pensa, pensa e age, né? E aí, você naturalmente, você vai diminuir sua ansiedade, você vai ficar mais tranquila, vai ser mais assertiva, porque você precisa dar tempo pro cérebro fazer a conexão, né? Então, assim, fica o fiozinho preto e vermelho. Se você ficar aleatório, sem ter um tempo para ele fazer a conexão, ele vai ligar o vermelho com vermelho, o preto com preto. Se você pensa e age, dá um curto. Você vai ligar os fios certos, sabe? Então, na verdade, em primeiro lugar, é a gente pedir ao Senhor, né? Que por nós mesmos, talvez a gente não daria conta, né? Mas a gente tem essa ferramenta ao nosso favor. E se o Senhor criou essa plasticidade, é porque é possível para todos nós. Então, tanto você que está aí nos ouvindo, quanto nós que estamos aqui. E é um exercício para todos os dias, né? Não é você fala assim, Glorinha, da neurociência, como se fosse tão simples fazer isso. Na verdade, é muito simples, porque está dentro de nós, isso aí já é nosso, não é de ninguém. Então, não precisa esperar pela Fana, não precisa esperar pela Érica, pelo Everton, pelo Ricardo, pela Glorinha, não por ninguém, é só você que pode fazer por você mesmo. Então, né, até o Senhor, ele fala, olha, né, eis que estou à porta e bato. Se você quiser, né, eu estou aqui, vou abrir a porta para que você venha cear comigo, né? Então o Senhor, ele nos respeita na nossa integridade, né, na nossa essência e da mesma forma o livre-arbítrio, né, como você falou, né, o domínio próprio. Então assim, eu tenho Deus, eu tenho o Senhor que governa a minha mente e então a partir de agora as decisões são minhas, eu que tenho que tomar essas decisões. Então muitas vezes a gente, a questão da fé, né, a Fana até colocou aqui na pergunta e eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso rapidinho. A fé, a oração, né? Por que que isso nos torna mais inteligentes? A fé e a oração nos torna mais inteligentes. A gente usa conexões neurológicas que normalmente nós não usamos na hora da oração e da meditação. Sabe por quê? Porque a gente lida com o mundo abstrato, o mundo sobrenatural, onde o cérebro não consegue enxergar que aqui, ó, nós temos uma latinha amarela, né, que tem escrito aqui, e ela é pequena. Então, isso aqui é uma coisa real, é uma coisa concreta. Tá aqui na minha frente, eu consigo ver. Agora, quando você tem que utilizar habilidades cerebrais e neurológicas que você vai conversar com Deus, onde você não vê, né? Onde não está aqui concretamente, e você vai usar, né, ferramentas neurológicas para concretizar isso, né, de uma forma humana, para que você consiga sentir o vento do Espírito, né? O abraço de Deus, né? Então, como que você sente isso? É pela fé. Sim. E aí, essa fé, ela trabalha áreas no seu cérebro que naturalmente você não trabalha. E aí, a pessoa que tem uma devocional, um tempo de oração, por que fé gera fé? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e ouvir as coisas de Deus. Então, se você está alimentando o seu cérebro com coisas que são concretas, que você está ouvindo o testemunho da Glorinha, que deu certo, né? Que correu atrás das coisas, porque o filho tinha várias situações. Isso está gerando fé em muitas mães que estão aqui me ouvindo. Sim. E aí elas vão falar, não, meu filho tem solução, eu vou correr atrás disso. E aí, se ela buscar em oração as estratégias, ela vai o quê? Personalizar a fé. Ela vai ter um concreto de uma realidade. E essa fé te faz ser mais inteligente. E aí você consegue fazer muito mais coisas. E aí muitas pessoas falam assim, não, mas a fulana, ele abriu o mar vermelho. Né? Pisou e abriu o mar vermelho. Que fé é essa? De você pisar na água e abrir o mar vermelho, né? É uma fé porque ele já tinha visto obras acontecerem. Ele já sabia que Deus existia e que fazia milagres. Então, pela fé, ele concretizou algo que virou uma ação. E aquela ação, ele não trabalhou só no sobrenatural. Não, ele trabalhou no racional. Ele teve a inteligência de pensar, eu vou fazer isso,
né? E pela fé, o mar vai se abrir, né? Sim. E todas as coisas da nossa vida, nós podemos ter a realidade no Senhor, né? Então, seja a cura do seu filho, a cura física, né? A cura emocional, a estabilidade do seu cérebro, a depressão, a ansiedade, nós podemos ter a cura do Senhor nisso. Sim. Porque a fé e a oração vai nos trazer sermos mais inteligentes. E aí não vai dizer que eu estou racionalizando a fé, não. Eu estou dando significado. Aprendizagem não é significado, a gente não falou sobre isso? Então, a gente dá significado para a nossa oração. E quanto mais a gente tem esse relacionamento com Deus e está diante de Deus, né, a gente vai ativando áreas neurológicas, porque a gente está ficando muito mais inteligente. Porque a gente não está vendo nada, a gente não tem nada concreto, mas a gente tem, né, a certeza das coisas que irão acontecer, porque o nosso cérebro, ele foi criado por Deus. Então, ele está alinhado com a vontade de Deus. Então, não tem como dar errado. Então, assim, se dedique, sabe? Se dedique à oração, se dedique à meditação diante da palavra de Deus, se dedique a aprender, porque a aprendizagem vai trazer libertação. Sim. Que é isso que a palavra nos diz, né? E tudo isso vai se reverter em seu favor, na sua autonomia de vida, na sua agenda, no planejamento. É qualidade de vida, que é o que você falou, que a neurociência exatamente é trabalhar o nosso cérebro, é conhecê-lo de forma que a gente tenha uma vida com mais qualidade. Sim, qualidade. É a vida abundante que Jesus Cristo, né, nos prometeu, né, que a gente teria uma vida abundante aqui ainda, nessa terra. E a abundância é nesse sentido, né? Sim. É a prosperidade. Mas é prosperidade financeira? Não necessariamente. Também pode ter. Mas em todas as áreas, né? Na área sentimental, na área profissional. Isso é ter uma vida abundante. E quando a gente aprende a conduzir o nosso cérebro, né, dessa forma que você está nos ensinando aqui, eu acho que tudo isso fica mais viável, fica mais possível. Mais possível, né? E assim, o que eu acho lindo, né? Em Deus, que Ele nos dá todas as ferramentas, né? Então, está em nós as ferramentas, né? Então, assim, ele falou, né, bem no início, né, haja luz, haja tudo, haja sol, haja os animais, e que vocês, o quê? Governem, né? Governem aqui na Terra, né? Então, governe sobre todas as coisas, sobre as nossas emoções, sobre as finanças, sobre a criação de filhos, sobre, Glorinha, mas isso é impossível, né? Não, na Bíblia fala que neste mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Né? O que é ter bom ânimo? Né? É se animar, e a gente falou aqui sobre isso, né? O que é animar? É motivar. O que é motivar? É levar o seu cérebro a uma ação, né, de mudança. Então, a gente vai ter aflição. Vamos passar por uns perrengues chiques aí. Mas, assim, o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, Ele vai nos dar estratégia de mudança. Então, hoje, eu consigo enxergar que tudo, inclusive, que a gente passa na nossa vida, são para cumprir os propósitos do Senhor, né? Então, assim, os perrengues chiques que eu passei com o Gabriel, com o Everton, né, com saúde, isso foi para proporcionar a aprendizagem. Sim. Mudei o meu cérebro, aprendi, trouxe libertação de conhecimento, e a partir daí, hoje, eu consigo ver que muitos pacientes chegam na minha sala e, assim, com a realidade que eu vivo, né? E aí é muito fácil, né? Até falar, não, querido, eu tô te entendendo, né? Eu sei o que você exatamente o que você tá exatamente o que você tá passando, né? E aí isso cria uma conexão, né? E outra coisa, isso cria empatia. E aí você termina, na Bíblia fala que a gente deve amar a nós mesmos, né? Para que a gente possa amar o nosso próximo, né? Então, o que a gente precisa fazer é criar instrumentos em nós para que nós possamos nos amar, cuidar da gente mesmo, para que a gente possa cuidar dos nossos queridos, Com né? certeza. Dos nossos próximos, bem próximos, que são os filhos, os pais, os maridos, as esposas, mas a gente possa cuidar de uma geração que hoje está doente, né? E que precisa de nós, precisa de mim, de vocês que estão aqui, da Fana, que tem esse espaço maravilhoso, que proporciona, sabe, né? Essas oportunidades para que as pessoas possam vir aqui e trazer essa aprendizagem,
mensagem, esse ensinamento para que as pessoas sejam libertas. É verdade. Né? Então a gente está impactando gerações, né? E essas pessoas que hoje estão nos ouvindo, que não tem empecilho para aprender, né? Não tem desculpa para aprender, né? Primeiro, buscar primeiro o reino de Deus, né? Verdade. Então, quando a gente buscar as coisas de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, tudo que você está precisando hoje, né? Você não precisa ficar preocupado, né? Primeiro que Deus já te deu as condições, né? Físicas, o seu cérebro perfeito, o seu corpo, para que você possa fazer as suas escolhas. E depois, né? Que você tem a consciência que você tem isso, você vai chamar o Senhor para estar com você, porque buscar primeiro o reino de Deus e todas as suas necessidades, elas serão acrescentadas, sejam as necessidades físicas, sejam as necessidades, né, financeiras, né, sejam as necessidades da criação, dos relacionamentos, criação de filhos. O Senhor tem prazer em nos abençoar, né? Com e certeza. assim, que eu posso ter contribuído, Nossa, sabe? Assim, demais porque... da conta, demais da conta. E eu acho obrigada. assim, é tão interessante. A gente tinha mais coisa aqui para falar, mas a gente tem, vai mas ter a tá parte tranquilo. 2, parte 3, porque realmente o tema é tem um muito tempo, extenso, é muito extenso, vasto. muita coisa. E assim, demanda tempo mesmo, e é muito interessante, a gente começa a perguntar, mas a gente vai ter, né, o 2, o 3, enfim, Glorinha vai voltar. Prazer. Mas o que eu acho assim muito interessante, pra gente fechar aqui, né? Poxa vida! É que normalmente as pessoas, algumas pessoas gostam de colecionar títulos, né? Diplomas, cursos, especializações, né? E a Glorinha, em que pese ela ter conquistado tantos títulos também, né, Glorinha? Especializações, doutorado, mestrado, na área da neurociência, e não só na área da neurociência, né? Então é uma pessoa assim gabaritadíssima, mas que ela não deixou que esse conhecimento parasse nela mesma. Isso eu acho lindo. E é isso que o Senhor requer de nós. Que aquilo que Ele nos entrega, que a gente não represe aquilo, que a gente libere, né? Verdade. Como um rio mesmo, que possa fluir para a vida de tantas outras pessoas, né? É esse cuidado que você tem com as vidas, não só daquelas pessoas que te procuram lá na clínica, né? Onde você dá ali, faz a sua avaliação cognitiva, técnica ali, neurológica, mas no trato assim, com a gente mesmo, quando você se encontra com a gente e dá uma palavra e tem, né, reforça às vezes uma situação assim, de encorajamento na vida de uma pessoa, né? Então, assim, isso que eu chamo de ser resposta de oração para essa geração, como você falou, né? E a Bíblia fala que ela diz assim, fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que você possa refletir a sua luz como um luzeiro, né? Que onde você chegar, essa luz possa brilhar ali, né? Amém. É o sal da terra, é a luz do mundo, é você fazer a diferença realmente numa geração que está clamando por socorro, né? As pessoas estão sedentas da presença de Deus, elas estão sedentas da palavra de Deus e às vezes nem se percebem, né? Nem percebem que o que elas estão, que esse vazio, que essa busca frenética por felicidade, que depois a gente pode até um dia falar aqui sobre isso, né? Que eu acho interessante também. É uma busca tão frenética, as pessoas, o que você quer? Eu quero ser feliz. Mas aí buscam a felicidade como um fim em si mesma. E não é assim. A gente precisa buscar a felicidade de uma forma indireta. Conhecendo o nosso cérebro, conhecendo a nós mesmos, né? Sabendo a forma de agir e reagir diante das situações que a gente vive todos os dias. Então, é viver uma vida feliz. Como a gente vive uma vida feliz? Aproveitando a jornada, né? Sim. Eu ouvi aqui, agora eu já vou encerrar, uma pessoa falando de algo tão interessante, um neurocientista também. Ele falou assim, olha, é interessante a gente distinguir uma viagem de um passeio. Sim. Se você vive a sua vida como se fosse numa viagem o tempo todo, você está focado em quê? Você está focado lá no destino, o tempo todo. Então, o seu objetivo é chegar lá no destino. Mas aquele que entra no passeio, que leva a vida como um passeio realmente, né?
Nossa, que coisa legal. Eu vou parar aqui para tomar um café com o Ricardo. Isso aqui foi tão legal. Não, peraí, Ricardo, deixa eu só olhar essa blusinha aqui. E você vai curtindo ali aquele trajeto, aquele passeio. Sim. Isso mais é leve, né? mais leve. E isso é realmente, a gente encontra a felicidade nessas pequenas coisas, né? Exatamente, é deixar a vida como um passeio, né? Glorinha, obrigada. Oh, meu Deus, eu tô assim muito feliz. Também. A gente sempre deixa uma lembrancinha aqui, né? Ai, que lindo. Eu brinquei com a Érica, que só a Érica que não tem mais lembrancinha aqui. É só um mimosinho. Tem um livro que eu coloquei aqui dentro, que você vai ver, que se chama Aprenda a Pensar e Faça a Diferença. A Glorinha já sabe, né? Pensar, ela já aprendeu, ó. Nunca Aprenda a pensar demais. e faça a diferença. Eu não conheço esse autor, mas eu espero que seja um bom livro aqui. Vou ler. E tem mais um igual o Silvio Santos, eu nunca li, nunca ouvi falar no autor, mas... Obrigada, muito obrigada. Uma forma agradeço de agradecer o seu tempo, o tempo do Everton, que veio aqui tão Gente, e como eu aprendi. Eu não tinha ideia do que era neurociência. E aí, um bom tempo, eu fui pra Nárnia, você falando, e eu pensando, quem que comanda o cérebro? Pois, aí eu penso, o cérebro é burro, tá? Eu sou muito literal. Sim. Eu tenho dificuldade pra entender algumas coisas. E você falando, o cérebro é burro. Eu falei, mas, gente, o cérebro é tão inteligente. Quem comanda, então, se o cérebro comanda? Aí eu entendi. Algo na minha cabeça entendeu que é a nossa consciência, de alguma forma, que controla essa máquina que é o cérebro. Porque o cérebro, sem a nossa consciência... Olha só, estou dando aula. Tá vendo? Cadê A as máquina palmas, sem o comandante da máquina, que é o operador da máquina, não é nada. Veja bem. Fiquei muito feliz. Eu aprendi um monte. Que legal. Obrigada. E tenho certeza de que não fomos só nós aqui que aprendemos. Quem está nos assistindo também, com certeza, né, aprendeu demais, aproveitou muito esse momento, né? E não podemos deixar de passar para você. A Glorinha é uma pessoa assim, além dessa profissional incrível mesmo, ela é uma pessoa maravilhosa. A gente está na mesma igreja, né? A gente frequenta, congrega no mesmo lugar, lá no Núcleo da Fé do Noroeste. Ela trabalha com crianças lá na escola, lá na igreja, e várias outras coisas, né? Vários outros segmentos ali. A Glorinha está sempre presente, sempre atuante. Então, é uma pessoa assim que... Podia falar os contatos. Isso. E que eu faço questão de deixar realmente o contato dela aqui com você. Eu vou deixar depois, quando o Ricardo for editar o videozinho. Tem algum Instagram que você queira deixar de uma vez? Fala pra gente, Glorinha, como é que a pessoa te acha? Sim, a gente está a partir de essa semana, né, fazendo uma modificação em todas nas redes sociais. Eu né? vi, ficou lindo, nossa, então, ficou muito legal. Vou colocar, né, nós estamos modificando aí, porque a gente, nessa idade, né, a gente não é mais tão tecnológica. Eu não sou tão tecnológica quanto a Fana, que aqui é uma maravilha. Fana não é nada tecnológica. Eu tenho assessores aqui. Então, eu não sou, mas a gente vê a necessidade de poder de estar nas mídias, de estar, né, na internet e nessas redes sociais, por conta do nosso propósito. Não a pastora Alice brinca muito que a gente precisa ser aparecida, né? Então, que as coisas boas precisam ser aparecidas, verdade. né? Quem acende uma vela para colocar debaixo da cama, né? Sim, né? Para iluminar, né? Para iluminar. Eu vou mandar, né? E aí a gente começou um trabalho agora, né, nas redes sociais. Então eu tô lá na minha rede, que é dra.gloriacosta. Então lá na minha bio tem todas as informações. Eu tenho uma clínica. É porque ele não estava prestando Ele não atenção tava na hora que você prestando falou. Vou botar no salário. Tá bom. A minha rede social, atualmente a gente está usando Instagram, o Instagram, que é DRA, de doutora, né? DRA.gloriacosta. E lá na bio tem todas as informações, telefone de contato, né? E né, o endereço e a localização e os tipos de atendimento, o que eu faço mesmo na minha vida profissional. Ótimo. Né? E lembrando aqui que eu me esqueci de um detalhe muito importante, que não é um mero detalhe, né? Às vezes você pode estar aí passando por uma situação que você já tentou um concurso público e tentou uma vez, e tentou outra, já está se sentindo um burro, um incompetente. Não faça isso. Não
não faça isso. Você não é Sim. burro, você não é Só incompetente. o seu cérebro que é. Não, Você não, brincando. Talvez você não esteja sabendo organizar os seus estudos. Sim, sim. E a Glorinha, Sim. ela tem uma Sim, a uma gente assessoria, como é que é a palavra, Glorinha? É um programa. Um programa. É um programa de estudo, de orientação. Olha que legal, que para legal. concursos públicos Que- e para olha que interessante. provas difíceis, né? Sim. Assim, vestibular do ITA, Sim. vestibulares de medicina. Então, a gente tem dentro da neurociência, é um trabalho de aprendizagem voltado para a neurociência, onde a gente ensina várias técnicas e a gente tem muito sucesso. Eu tenho Que vários bacana. pacientes que já estão aí empregados nos tribunais, na PGR, na BIM. Então, vários pacientes que passaram por esse programa e realmente tem um desenvolvimento muito eficiente, né? Que bacana. Então, que na verdade é uma coisa que eu quero deixar aqui a dica justamente para os concursos, é que estudar é diferente de aprender. Então, a neurociência te ensina a aprender, né? E não é somente aquele tempo de cadeira lá, de bumbum na cadeira, 10 horas de estudo. Talvez isso não seja a forma melhor do seu cérebro aprender. Então, Exatamente. estudar é diferente de Organizar um planejamento Sim. de estudo de forma que você consiga otimizar o seu tempo tempo, ali, né? Um tempo ali de qualidade mesmo, né? E entender que nenhuma dessas provas, ela não é por si só a sua vida. Porque eu tenho passado por algumas situações com alguns pacientes que chegam, assim, que estudam há não sei quantos anos e estão perdendo, inclusive, as suas famílias. E o concurso público, ele não define a sua vida. Sim. Né? O concurso público, ele vai te dar estratégias, né? Qualidade de vida, talvez, financeira, mas ele não é a sua vida. Tem outras coisas que eu posso te mostrar, que Olha. vai te trazer, assim, a luz daquilo que vai te fazer realmente aprender e você ser bem-sucedido no concurso público. Com certeza. Então, ó, fica a dica de aí olho, pra hein? você. Fica É de isso olho mesmo. aí, segue a Glorinha, você vai ter sucesso aí. É verdade. Para encerrar, então, eu quero deixar aquele texto, né, de Romanos 12:2, que fala, olha, não vos conformeis com este século, não tomem a forma desse século, né? Transformai-vos pela renovação da sua mente, da vossa mente, para que vocês possam conhecer, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, né? Então, tenha uma vida com mais qualidade, aprenda, né? Depois, se você quiser procurar a Glorinha, ela tem, assim, recursos, técnicas, estratégias para realmente te ensinar, né? A conquistar realmente essa vida abundante e plena em todas as áreas, né? Área financeira, emocional, Sim, sentimental, profissional, relacionamento. enfim. Glorinha, muito Ai, obrigada de obrigada. novo. A gente amou Eu esse também, bate-papo amei, aqui. amei. Com certeza Que lugar você vai maravilhoso. voltar, tá? Sim, Com estarei com certeza. prazer. A gente tinha programado aqui de falar sobre o perdão, sobre a gratidão, né? Como o nosso cérebro... Ah, tá, desculpa. Como é que o nosso cérebro reage, né, diante de uma situação de perdão, né? Então, assim, tem várias outras coisas que ficaram aqui em stand-by, que a gente vai deixar para um próximo. Então, a gente vai marcar com a Glorinha esse novo encontro aqui, tá bom? Então, Tá joia. obrigada. Obrigada A a gente vocês. agradece cada um Obrigada a de vocês vocês. pela sua companhia. Um beijo muito especial para Beijo. cada um de vocês. Vocês Espero também. que tenham aproveitado demais esse bate-papo aqui. E aqui a gente está sempre vivendo a palavra de Deus. Deus. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês são 10, que lindas, hein? Adorei! Que linda! Gente, Ai, obrigada! quando eu vi você já direcionando ele pro